Glória a Deus, a paz do Senhor Jesus. Tudo bem, amados irmãos? Vamos falar do plano de salvação de Deus. Um assunto aí que geralmente o pessoal não sabe, não entende, né? No caso, não sabe, não tem conhecimento, né? Geralmente o pessoal acha que o plano de salvação de Deus é Jesus ter morrido na cruz, porque ele amou o mundo de tal maneira, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna, né? João 3,16. Porém, nós esquecemos de João 17, João 18, João 19, João 20 e 21. Eu digo ali no capítulo 3, né? O pessoal esquece dessas partes. São partes importantes, uma complementa a outra. Por isso que quando eu converso com o pessoal, seja debatendo, porque Paulo e Jesus também debatia, né? Fazia o confronto da palavra. Isso está na Bíblia. Paulo debatia com os fariseus e doutores nas sinagogas acerca da palavra, das escrituras, provando, né, e convencendo de que aquele Jesus era o Cristo e que o Cristo deveria padecer. Né? E ele usa o Velho Testamento, detalhe, que é outra coisa também que as pessoas não entendem, que é o que vai ser falado hoje, já que o meu irmão que vai pregar, eu vou participar, mas a pregação vai estar com ele, a oportunidade mais, né? A gente participa junto sempre, mas só que Deus vai usar ele para falar sobre esse plano de salvação, do velho ao novo, porque o plano ele participa tanto do velho quanto do novo, é um complemento, o novo e o velho são um só, né? A aliança desse plano de salvação que muda, entendeu? É somente o plano de salvação em questão a aliança, que as pessoas não entendem. Ai, mas se você come isso, você come aquilo, se você come porco, e aquelas coisas erradas que falam lá no velho, o pessoal fala que então você está em pecado também. Não, isso fazia parte do costume da aliança, de um plano de salvação antes de Cristo. Não tem nada a ver com a questão daquilo que é pecado, entendeu, pessoal? Aquilo que é pecado é pecado. Então a aliança, eu só vou explicar isso, meu irmão já vai pegar. Porque a aliança que Deus fez antigamente tinha ali separado animais domésticos, animais comestíveis e animais que eram para sacrifício, entendeu? Então os animais para sacrifício não era para comer, porque geralmente eles tinham mais gordura, né, tinha mais carne, e geralmente eles eram mais sujinhos também, né? Por isso que eles se chamavam imundos. Porque o porco, querendo ou não, ele é um animal sujo, e entre outros animais também são sujinhos, mas a gente faz ali, né, a limpeza. E antigamente também tinha mais enfermidades transmitidas por animais. Hoje não, mas só que nem é tanto por conta disso, é por causa da aliança. Por quê? Eles sacrificavam esses animais para purificação e remissão de pecados, mas esse sacrifício não é perfeito. Porque os animais não podiam purificar da santificação e o poder de Deus. E outra, eles pecavam, não se arrependiam, né? E ainda iam lá fazer sacrifício para remissão e arrependimento, mas eles não estavam arrependidos. Então, não eram purificados seus pecados. Então, se você for pego no ato de adultério, você vai ser apedrejado e morto, os dois, tanto o homem quanto a mulher, né? Só que eles não estavam arrependidos, ou seja, eles pecavam às escondidas quantas vezes que quisessem, estavam em pecado, se morressem iriam para o inferno, só que eles só eram condenados a pedradas ali, mortos, se fossem pegos. Então, ou seja, esse plano de salvação, Deus instituiu para que eles tivessem temor, para entender o amor de Deus, para entender o que é ser salvo, mas mesmo assim eles não conseguiam compreender. Amém? Então tá, e depois disso, tem a questão, mulher menstruada, né, negócio do fluxo de sangue, não sei o que, falava que era imunda, porque naquela época também o pessoal, ali mesmo na Bíblia fala, que o pessoal tinha relações imundas em questão à menstruação, né? A paz do Senhor Jesus, irmão Edson. Amém, boa noite. Então Deus começou a colocar coisas, disciplinas para que o povo não vivesse em pecado, entendeu? Não porque Deus é um monstro, não, mas só que essas coisas foram abolidas porque através de Cristo é feita a purificação perfeita, é feito a salvação perfeita. Então o pessoal quer ficar aí usando coisas do Velho Testamento que eles não entendem, gente.
Infelizmente, vocês estão muito equivocados ao Velho Testamento. Vocês não entendem o plano de salvação de Deus. E meu irmão vai falar sobre a plenitude, o poder, como que funciona, porque Deus mostrou isso para ele. Porque não é a teologia que explica Deus, é a Bíblia que explica Deus. A própria palavra dele, Deus, ele deu a Bíblia explicando quem ele é, para você praticar ela. E se você vive a palavra dele, você vai caminhar com ele, vai entender ele, você vai ter a mente de Cristo no seu chamado. Entendeu? O que mais que tinha vindo para falar sobre isso? E outra, o Novo Testamento, que nem eu andei falando para algumas pessoas aí nos comentários das publicações que Deus me manda fazer, que o Novo Testamento ele só existe por causa do Velho, né? O Velho se cumpre no Novo e ele se cumpre nos nossos dias. Eles são um só. Não tem como a gente, agora o que era pecado no Velho não é mais pecado no Novo. É sim. Paulo pregava o Velho Testamento, só que vivendo a aliança em Cristo, que é a aliança da graça. Por quê? Jesus, ele aboliu a questão do apedrejamento ali em João 8, né? Quando fala ali da prostituta. E ele foi abolindo o sábado, foi abolindo esse negócio de cabelo, negócio de menstruação, não sei o quê. Então é isso, tá? Então são essas coisas que vai falar sobre a salvação, o plano de salvação. Então eu só expliquei por cima. Resumido, uma coisa mais assim para vocês entenderem o que vai ser falado hoje. Porque a maioria das pessoas não entendem isso. Tem pastores de 10, 20, 40 anos aí de igreja que nem é salvo e também não prega nada disso, não fala, né? E fica aí dizendo que pode tudo, negócio de vaidade, sei o que, não. Então meu irmão vai pegar aqui agora, eu tenho que fazer uma coisa aqui na cozinha, mas eu já vou voltar. Eu vou lá pegar o negócio que eu deixei já quase 2 dias dentro da geladeira, então tem que tirar. Então depois volto carregando. Tá tempo pra contar? Então, mas tem que tomar cuidado, né? E senta, viu, por causa que querida, ela se quase coisou ele. A paz do Senhor Jesus Cristo, irmãos, amém? Em nome de Jesus Cristo. Eu gosto de ficar de pé, você sabe, às vezes se der vontade de sentar, eu sento. Amém? Vou pra lá acompanhando também. Então, só pra concluir que minha irmã estava falando, a Bíblia diz assim que quando Abraão ele foi ao encontro do rei de Salém, né? Ele foi despojar e dar todos os seus dízimos e ofertas, se não estiver enganado, para o cara, né? O rei de Salém, se não estiver enganado, que ele é chamado de rei de justiça e rei de paz, né? Então isso já confirma o que fala em Isaías, capítulo 9, né? Que ele é o príncipe da paz, que ele é o... que ele é... Eu tinha avisado que ele estava aí. Tá bravo? Que ele é o maravilhoso, príncipe da paz, conselheiro, rei eterno. E a Bíblia diz assim também que ele é a justiça do Senhor, né? E em Apocalipse 19, não sei se é o versículo 20, não lembro qual que ele fala assim, que está escrito na coxa dele, rei dos reis, senhores do Senhor, né? Santidade do Senhor está escrito também em Zacarias 14. Mas por que eu estou falando isso? Porque a Bíblia diz em Hebreus 7:28, se não estiver enganado, que a lei foi constituída procedimentalmente, alguma coisa assim, não lembro de cabeça, mas alguma coisa assim que fala, constituiu homens fracos para o sacerdócio. Né? Mas depois que a lei, que veio o terminado da lei, que minha irmã estava falando da lei do Velho Testamento, a Bíblia diz assim que foi constituído o Filho perfeito, o Filho de Deus, que é o Filho perfeito e para tudo sempre, né? Porque a Bíblia diz em Hebreus ali que ele entrou uma vez só, que ele é o Cordeiro Imaculado, santo, perfeito, sem pecado, né? Eles precisavam de um sacerdócio. Se uma pessoa que não pecasse, mas tem como você viver uma vida santa sem pecar, sem pecar? Tem como você viver uma vida santa, às vezes você pode pecar inocentemente? Tem, você entendeu? Por isso que eu fui minha irmã postar umas passagens bíblicas lá, que eu estava debatendo com ela, foi para postar algumas coisas, eu entrei só na hora, hoje de tarde para noite eu não estava muito, porque estava mais ela. Aí eu entrei mais pra noite agora, né? Isso aí voltou, né? Porque eu vi que uma menina falou ali, a menina da igreja, e ela falou algo errado, porque você pediu
perdão para Deus dos seus pecados, quando você pega inocentemente, quando você é convertido, é uma coisa. Você falar que você tem que se... Não, peraí, você é convertido, não é. A Bíblia diz assim que a regeneração, a salvação é individual. Então a regeneração é como Jesus, como ele entrou no véu, quando o véu foi rasgado, ele entrou uma vez. Você entendeu? Ele não vai entrar lá, Mandagasterbe, Anagassub, Adagachai. Ele não vai entrar a segunda vez. Uma vez só, o sacerdócio santo, entendeu? Para a gente ter comunhão com o céu, entendeu? Então, por isso que ele foi para a cruz, tanto para dar a salvação, tanto para ser justificado por Deus através dele, e porque a Bíblia também diz assim, que ele falou assim, que como ele foi perseguido, nós também seríamos perseguidos. Por todos, ainda ele falou, por todos serão perseguidos, odiados pelo meu nome, até pelos seus da casa, até pelos das igrejas, entendeu? É bíblico isso, né? Porque quando você está na posição, você vive uma vida de santidade com Deus, o inferno, e faz anos, e 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 anos, o inferno ele vai se levantar contra a vida da pessoa. Porque todo mundo adorava Jesus, correto? Quando Jesus ele falava assim, ó, Hosana, bendize nas alturas, depois todo mundo fala, crucifica, crucifica. Então, peraí, que agora tá. Quando Jesus estava fazendo milagre, quando Jesus estava amando, repreendendo, justificando, né? Chamando as pessoas para ser discípulo, estava tudo bom. Quando Jesus começou a apertar para as pessoas ser salvas, falar para as pessoas que tinham que sair do pecado, sair da vida promíscua, falou para adúltera, vai, não peques mais. Uma serpente, raça de víbora. Ah, vocês podem ir também. Mandou todo mundo embora, falou para os discípulos ir embora, testou os discípulos. Sabia que Jesus testou os discípulos ali? Se o coração deles estava na lei imutável, ou se ele estava na lei procedimento, um mandamento, sacerdócio carnal, porque isso fala ali em Hebreus 7. Que o sacerdócio, o mandamento do sacerdote da lei não é carnal. Né? O sacerdote da lei é imutável. A lei é imutável. O que é a lei imutável? Porque ela não pode ser mudada. Ela é imaculada, ela é santa. Você entendeu? Então ela não pode ser mudada. Você entendeu? Então, já entra um pouco também sobre esse negócio. Porque quando ele fala dos dízimos ali, não é que o povo distorce isso. O dízimo ali, quem levava na época era a tribo de Levi. Mas a Bíblia diz assim que a descendência de Jesus é de Judá. E Moisés falou que ninguém ia ter o sacerdócio. Moisés não chamou ninguém de sacerdote de Judá. Não. Deus usou para chamar de Levi. Então a Bíblia já fala ali, né, dos levitas que levavam a arca, que eles tinham o direito e tal. Que quando eles recebiam os dízimos, a oferta, que o povo deixava ali. E eles tiram tanto o direito de ajudar os pobres, os órfãos, a viúva, e também Deus deixava para eles alguma coisa. Aí Paulo ele repete isso lá em Atos, Apóstolos também, mas é o seguinte, que mudou umas coisas ali. Em Atos ali já, né? Em Atos ali já tinha mudado alguma coisa, porque a igreja já começou ali em Mateus 16, né? Mateus 16. Mas a congregação e a igreja do Senhor em Israel tinha. Mas estou falando da igreja em geral, a igreja na nova aliança. Por isso que a Bíblia diz assim que precisava de um sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Ele fala isso lá. Os fariseus ficavam loucos com ele, que a aliança nova tinha começado. Então, já tinha começado. Então, aí se a segunda ordem de Melquisedeque, ele fala assim, você é o sacerdote que permanece para sempre segundo a ordem de Melquisedeque. A Bíblia diz assim que Melquisedeque era uma pessoa que não tinha pai, que não tinha mãe, que não tinha descendentes, nem genealogia, e não sabia desde o começo nem do fim da vida dele, a Bíblia diz. Né? Que ele era igualzinho o Filho de Deus. Que lógico, era Jesus aí quando se encontrou com Abraão. Né? Deus, né? Jesus já estava no começo. Jesus sempre esteve ali. Ele sempre aparece. Sempre. Ele aparece. Ele apareceu para a mãe, para Josué, ele apareceu para Gideão, ele apareceu para a mãe de Sansão, ele apareceu o anjo que mata todos os assírios foi Jesus, que é um anjo de letra maiúscula. Eu já me revelou isso, aquele anjo de letra A, de letra maiúscula, é Jesus. Então ele mata um monte de assírios. Isaías também. Você entendeu? Então, não lembro, alguma coisa assim. Entendeu? Então tem várias pessoas que viu ali. Né? Quem mais? Tem bastante.
Josué viu também ele falando, né? Eu sou que nem ele tá falando, que nem Deus usou para falar. Eu tô do lado da igreja verdadeira, não tô do lado da igreja falsa. Os joios. Entendeu? Tô do lado da igreja verdadeira. Doutrina, irmão, doutrina se pode colocar nessa palavra que é disciplina, né? Doutrina é disciplina, pode colocar, aplicar essa palavra. Porque se a igreja não tiver disciplina, a igreja estiver na libertinagem, aí... Por isso que muita pessoa que não gosta de doutrina, né? Entendeu? Então, tem doutrina que é disciplina. Então, só para... Minha irmã estava falando. Então, a Bíblia diz assim, que nem eu disse, que ele entrou uma vez e acabou, irmão. Mas tem acesso a Deus. Ele fala, a Bíblia diz. Então, a Bíblia diz assim que ele foi o altos ao céu, né? Para ligar o homem a Deus, né? E tal, aí a Bíblia diz assim que ele é santo, que ele não pecou e tal, falando que precisava dos sacerdotes daí, estava falando um monte de coisa. Aí a Bíblia diz assim dos sacerdotes, dos caras, que foi abirrogado. Ele falou, foi abirrogado, ou não foi abirrogado a lei? Alguma coisa assim, não lembro se fala alguma coisa, porque ele fala assim, que precisava vir outra lei, né? Então, ele falou assim, se o sacerdócio mudar, a lei vai mudar. Mas não toda, porque em Mateus 5 ele falou assim, eu não vim abirrogar, eu vim com minha cabeça doendo, eu não vim abirrogar, eu vim cumprir a lei e os profetas. É a forma de cumprir a lei. Você entendeu? Mudar, né? Jesus, ele deixou muitas coisas do Velho Testamento junto com o Novo, que se cumpre com o Novo, mas o mais que vale é o Novo. Mas tem coisas no Velho que é falado no Novo, que tem que ser cumprido. Que tem que ser cumprido, ele está em cima, é o que nem o negócio que ele aboliu. Aboliu, que nem minha irmã falou umas coisas, negócio de mulher, comida, algumas coisas. O mais principal, ele aboliu o casamento de várias pessoas com várias pessoas. Com mulher, Davi tinha várias mulheres. Por isso que ele cita Isaac, porque ele falou, minha descendência será Isaac, porque Isaac ficou com uma mulher só, Deus me revelou isso. E Deus queria isso. Porque no começo que forte, por quê? Porque no começo ele fez Adão e Eva, ele não fez Adão e várias mulheres. E Eva, vários Adão. Entendeu? Você viu o que aconteceu com o Sodoma, do jeito que estava? Por isso que ele fez daí. Por isso que ele falou, minha descendência será... Então, é eleição isso. Deus estava falando comigo. Se você quer aprender o que é imputação, dupla imputação, expiação, justificação pela fé, eu falo 3 livros, eu falo 3 capítulos do livro para você. Romanos, se você ler em Romanos 11, fala bastante. Romanos 11, Romanos 9, quem mais tá? Romanos 8, fala bastante também, fala da eleição, fala porque ali no Romanos 9 também fala da justificação, porque ele fala que só os remanescentes serão salvos. Então quem é justificado por Deus, a pessoa que é justificada por Deus todo dia, ela é salva, ela é justa, ela é uma pessoa que anda íntegra. Entendeu? Ela não erra, dificilmente, que nem minha mãe falou um negócio hoje sem querer. Aí eu falei pra ela, isso sim. É uma pessoa que peca inocentemente. Porque a minha mãe falou um negócio que não agradou, eu criei a Deus. Mas ela pediu perdão, ela trocou a palavra. Mas Deus está vendo. Entendeu? Então ela falou algo inocentemente, ela não teve intenção. É isso que ele está falando em 1 João 3. Esse é o salvo, o propósito da salvação. A pessoa que é salva, ela permanece no sacerdócio de Cristo. Não no sacerdócio da carne da pessoa que ela quer fazer. É que no Velho Testamento, se eles fizessem escondido e não fosse pego, não era condenado. Você entendeu? Minha cabeça está doendo. Minha cabeça, minhas costas, meu peito. Aí Jesus falou o quê? Só que você pensa. Então, aí em Hebreus 7, só para continuar, aí ele fala assim, que ele deu os dízimos, tal, isso e aquilo. Mas o seguinte, o que o dízimo ali, né, pode colocar como sacrifício, porque já estava confirmando, na hora que você estava falando, eu já estava falando comigo, já estava confirmando, que ia falar isso. Deus ia usar para falar que o dízimo ali é um sacrifício. Por isso que eu estou falando negócio de expiação. Porque expiação é um ritual. Mas qual que é o que você vai fazer ritual para quem? Para Deus. Porque antigamente eles pegavam um cordeiro, pombas, tal, e quando eles pecavam inocentemente, eles trocavam, o bezerro, os cordeiros, trocavam o Abraão e os outros, como Deuteronômio 15, colocavam a mão na cabeça da pessoa, e aquele pecado que eles começaram inocentemente passava pro bichinho, aí espiava o sangue no altar, e Deus perdoava. Então ele está falando que não existe mais isso. Não existe. Mas qual que é as pessoas que faz isso? As pessoas, que nem as pessoas que eu vejo, eu sou cristão, então me mostra, então, sou fruto de conversão. Porque que a gente, que eu vi um pregador falando assim, não existe, como fala, xiitas evangélicas, não existe você se auto-justificar, não existe você se auto-justificar, se auto-disciplinar.
É isso que ele está falando ali. Porque se você fala o que você quer na lei da carne, na lei do seu conceito, aquilo que você quer, você nunca vai ser justificado por Deus. Por isso que muita pessoa que eu vejo ali comentando as coisas contra a minha irmã, que pessoas ali não entendem, porque eles vivem do jeito que eles estão, eles pensam que Deus está com eles. Mas você quer falar uma coisa rasgada? Não tá, irmão. Não tá. Segundo a Bíblia, não tá. A Bíblia é a palavra de Deus. Briga com ela. Até hoje. Briga com ela. 2000 anos e pouco de história desde Entendeu? quando começou. Briga com ela. Então isso já entra, porque quando Abraão, ele fez uma entrega, ele deu tudo que ele tinha, ele foi recompensado. Quando ele fala ali dos dízimos, ele está falando assim que Abraão era fiel tanto na economia da sua casa, na prosperidade da sua casa e na vida devocional. Até repito, devocional a Deus. Você entendeu? Tem pessoas que distorcem isso na igreja. Falam, você tem que dar seu dízimo que Abraão deu. E ele foi abençoado. Não, é distorção. Porque ele mesmo. Porque ali quem que era o maior? Quem que era o poderoso ali? Jesus. Na época que estava com Melquisedeque. A Bíblia diz lá que acho que até hoje é assim. Então ele falou assim, que nem ele fala assim, amei Jacó e aborreci Esaú. Mas é o seguinte, mas por que Deus não aborreceu Abraão? Porque Abraão fez certo. Quando ele fala em Gênesis 17, ele fala, Abraão, anda na minha presença e ser perfeito. Fala assim que ele ia se condenar do céu. Aí eu falei de Hebreus 7, 27, que ele fala assim que o sacerdócio foi feito com homem santo, mas como o cabo constituiu a lei, acaba da lei do Velho Testamento, veio o Filho perfeito que permanece para sempre. Então, o que é isso? O que é isso? Isso daqui, reforma. Isso é reforma também. Porque eu já falei, uma palavra que você pode usar como reforma é aquela que fala assim, 1 João, capítulo 1, versículo 17, que a lei foi por intermédio de Moisés, mas a graça e a verdade foi através de Jesus Cristo. Então quem está na graça e na verdade superabundando, que nem fala em Romanos, que o pecado abundou, mas a graça superabundou. Eu coloquei na internet do celular. Voltou? Só que eu não sei até que hora que vai funcionar, hein? Então, irmãos, rapidinho, voltando na internet do celular. Então, eu vou te explicar que tava não lembro na hora que eu parei. Agora, sobre... quando que eu falei sobre o que é reforma processante, que ele fala assim, pera aí, pra voltar nessa parte. Que eu falei sobre que é reforma, é aquele João 1, capítulo, versículo 17, que a lei, por intermédio de Moisés, minha graça foi dada por Jesus Cristo, a lei Romanos 5 aqui, que Adão fez, que a caída de Adão fez todo mundo pecador, mas fez um justo para fazer todos os outros ficar justos através dele e do Pai, né? Aí fala assim, poderá algum injusto dar a vida pelo justo? A Bíblia diz assim que o pecado abundou, mas a graça superabundou, você entendeu? Os outros falar isso. Que mais? Então isso é justificação. Então, que nem eu falei para você, quando você vive uma vida de justificação, você não é, você entra. O que é ressurreto? Ressurreto é uma pessoa íntegra, que não se contamina com o mundo. Tá? Deus estava usando para falar, não sei se pegou essa parte. Deus estava usando eu para falar. Aí, os pecadores se incomodam, né? Quando vão ver uma pessoa que é santa e não faz nada de errado. Entendeu? Não é religiosidade daí não, a pessoa que não se contamina com o mundo e faz coisa errada com as coisas do coisa errada. Aí a pessoa fica contaminada. Aí vê você que não está fazendo nada errado, é o demônio manifesta e vem encher o saco na rede social. Às vezes pessoalmente fica em choque, porque pessoalmente não é vivo que vai manifestar. Todas as publicações estão comentando agora. Entendeu? Então, ao demônio manifesta, esse povo vem encher o saco. É o filho do diabo. Você entendeu? Então, o que eu falo para eles? Que eles têm que ler, procurar saber o que é a igreja, o que é a reforma protestante. Aí você conversa comigo. O que foi a reforma? O que é a igreja? Por que Cristo morreu? Por que Cristo amou a igreja? O plano de salvação de Deus. Você entendeu? Eles não sabem o que é isso. Por que Cristo repreende? Porque Cristo está com juízo nas pessoas. Julga mesmo. Porque julga. Porque tem julgo desigual entre a igreja de Deus e o mundo. Porque Cristo ofende. Entendeu? Então a pessoa tem que estudar, não tem que ficar falando baboseira. Às vezes eu fico vendo umas coisas, as pessoas comentando e falando, misericórdia. Blasfema. Meu Deus do céu. Entendeu? Aí a pessoa vê olhando aqui e fala, o seu irmão se acha. Não é que eu me acho, irmão. Eu estudei várias coisas guiado por Deus. Na Bíblia, não teologia. Entendeu? Na Bíblia, história também. Deus e guiado por Deus, história, tudo na Bíblia, na palavra de Deus e história. Eu tenho teologia, mas eu não fui congregulado num curso. Eu tenho a teologia, eu tenho o material, mas eu não uso aquilo que está ali, eu só uso a história. Tem uma história ali.
o quadro de história. Eu uso. Conta a história, É que não conta a nada. história. Eu uso aquilo só, mais Mas nada. o personagem- Deus falou pra mim, você vai usar só isso, só o negócio da história, o resto você não vai usar. Eu falei, amém? E ali eu leio. Entendeu? Ali mostra tanto os profetas de antigamente e a igreja, junto com o negócio da igreja do Nova Aliança. Então, voltando ao que eu estava falando, então as pessoas, quando eu falei de Abraão, que ele falou, Abraão, eu não me apresento ser perfeito e tal. Então, Abraão, ele tinha uma vida de entrega para Deus. Que nem eu falei do Dr. Romanos, que ele, se ele pecasse inocentemente, ele trocava por um bicho. E matava e coisava no altar. Então ali, ele ficava fazendo aquilo. Então quando Jesus ele rasgou o véu, entrou uma vez, a Bíblia diz assim que você não precisa mais fazer aquilo. Então porque Deus, às vezes repreende as pessoas, vou falar porque Deus repreende vocês. Porque vocês estão fazendo obras da lei, obras segundo a sua carne, obras segundo o jugo dos vossos pensamentos. Vocês criam a própria lei, isso que nem Romanos 2 fala, e anda nos seus próprios pensamentos. Justiça própria. É injustiça. A Bíblia diz assim que aquele justifica-se mediante de Deus é abominação. Então, ó, que forte. Se você faz o que você quer, não vai sair o aroma agradável de santificação que subir para Deus, no trono de Deus, que Ele quer. Que é santificação, que Deus quer, uma vida santa, de amor, obediência e justiça. Se você faz o que você quer, sobe pecado. O altar seu está sujo. Está cheio de cinza, cheio de pecado, sangue podre. Não é lavado, não é, como fala? Não é renovado. Você entendeu? Então por isso que Paulo fala em Romanos 2, é forte, por isso que Paulo fala em Romanos 2,12, rogo-vos que apresentai vossos corpos em sacrifício santo, agradável a Deus, o vosso culto racional, o vosso culto nacional, e não confirmeis com as coisas desse mundo, e sim fazer a boa vontade agradável de Deus, mas com entendimento. Então qual que é o primeiro mandamento? Deus está me usando falar muito direto esses tempos, Deus vai falar esse versículo mais de umas 3 lives, 4 lives Deus vai falar já. Que ele fala assim, que é para você amar a Deus com entendimento acima de todas as coisas. Então quando você ama a Deus acima de todas as coisas com entendimento, você vai saber amar o próximo. Lá baixo tem que comandar e aquece. Então por isso que ele fala assim, como você vai amar seu irmão? Como você ama a Deus, se você não ama seu... como que é mesmo? Como você fala que pode amar a seu irmão? Como você pode amar seu irmão? Acho que é assim, né? Não, ele fala assim, como você pode amar... como você pode amar a Deus que você não vê e falar que ama seu irmão? Sabe quem está falando isso daí? Pessoas distorcem. Sabe quem está falando isso daí? A pessoa que é carnal. Que não sabe amar. Que não conhece Deus. Que pensa que conhece, mas não sabe. Aquele que ama certo, a pessoa que ama certo, ele vai lá e julga. O carnal julga o espiritual. Porque se a pessoa não ama a Deus sobre todas as coisas, ela não vai aprender a amar o próximo, que a gente falou outro dia. Então, consequentemente, se ela não conhece a Deus, ela não ama a Deus, ela não vai ver Deus. Se ela vive no pecado, a Bíblia fala assim que nunca viu e nunca conheceu. Então, como que ela vai poder amar o próximo? Ela tem que aprender a amar a Deus primeiramente. Isso que eu acabei de falar. Porque a Bíblia diz assim que nó que forte, Gênesis. Deus falou assim, ó, que façamos o homem a nossa imagem, a nossa semelhança. Então, peraí. Se Deus somos a imagem e semelhança de Deus, você tem que amar a Deus para entender, para amar o próximo. Se você não ama a Deus, você não sabe amar o próximo. Acabou. A verdade é essa. Um dos motivos. Você entendeu? Um dos motivos. Não, deixa meu gordinho. Bonito, né? Você quer falar alguma coisa? Deixa eu tomar água. Eu acho que vou ter que colocar pra carregar. Negócio pra falar, fala aí que eu vou tomar água. Não, eu ia falar das pessoas, peraí. Eu ia falar das pessoas que... O que as pessoas fazem? As pessoas, o pessoal... Falar, é que nem meu irmão tava falando da justiça própria, né? Da pessoa ter uma justiça própria, andar segundo o que ela acha, né? Mas é que... Quem fala em Lucas 16, rapidinho, 16? Não, Lucas 16 é Lucas 16, 15. Que aquele que justifica assim mesmo, abominação. Por que abominação? Porque quando em Apocalipse 18, 4, ele fala assim, sai dela, povo meu, sai da Babilônia, porque os vossos pecados chegou no meu nariz. Vou sentar aqui. Sai, olha que forte, sai. Vem falar aqui. Da Babilônia, porque o vosso pecado chegou no meu nariz. Então, por que ele está falando isso? Porque o que Deus fez com Sodoma
e Gomorra, Deus vai fazer com esse povo que está no mundo. Sim, e Jesus mesmo falou, ó, será maior rigor para Sodoma e Gomorra. Menos, até menos, vai ter menos rigor. Sodoma e Gomorra para esse povo que conhece a verdade. Que Jesus veio salvar a pessoa e não quis. Quer. Então, o meu irmão tava falando sobre o negócio de justificação, a pessoa que se justifica a si mesmo, né? Eu lembrei de algumas pessoas que fizeram até uns comentários ali que eu falei que é mentira o que a pessoa falou. Por quê? Não só uma pessoa, mas a maioria. Porque assim, você que faz caridade, faz o bem pras pessoas, você que pode amar, seja lá se é homem com homem, mulher com mulher, o importante é você fazer o bem, ó, vai vendo. O importante é você fazer o bem, você ajudar o próximo, não sei o que. Beleza, né? Só que tem uma questão. Primeiro, que homem com mulher não é de Deus. Né? Eu sou prova viva disso, porque eu vim dessa vida. Né? Outra coisa. Esse negócio de caridade, eu tinha feito uma postagem antes de ontem, e coloquei sobre esse negócio que... Porque Jesus, ele fala assim, Mateus 25, vinde benditos do meu Pai, entrai no meu repouso, né, e tal. Aí ele vai falar, mas Senhor... Aí ele falou assim, porque eu estive nu e deste-me de vestir, estive com fome e deste-me de comer, estive com sede e deste-me de beber e tal. Aí as ovelhas, os justos, vão falar, mas Senhor, quando te vimos assim? Aí vai falar, quando vocês fizeram isso para as pessoas, fizeram para mim. Né, para esses meus pequeninos, né, meus irmãos, ele fala. Beleza. Aí, os bode, apartai-vos de mim, malditos, pro fogo eterno preparado para o diabo e pros seus anjos, né? Aí fala assim, porque eu estive nu e não me cobriste, estive preso e não foste me visitar, estive com fome e não me deste de comer e tal. Aí eles vai perguntar, mas quando te vimos assim, Senhor, e não te servimos? Aí ele vai falar, porque... vocês não fizeram para essas pessoas, também não fizeram para mim. Aí as pessoas distorcem isso que eu acabei de falar agora. É só comida. Aí... material, não é comida espiritual, primeiramente. Você tem que falar aqui. A comida e a bebida, fisicamente. Aí o que acontece? Eles distorcem. Por que eles distorcem? Porque eles fazem isso na obra da lei. O que seria a obra da lei? Você fazer... algo que não é no espírito, estando em pecado para você se justificar. Isso não existe. Entendeu? Não é assim que Deus fez o plano de salvação. É trapo de imundícia, que nem meu irmão acabou de falar. A pessoa faz do jeito que ela quer. Mas eu estou fazendo bem, entre aspas. Eu estou fazendo bem. Estou fazendo caridade. Mas só que essa caridade para Deus, ela não é válida. Ela não vai te salvar. Beleza que você está ajudando as pessoas. Porém, você está fazendo a intenção de mostrar que você é uma boa pessoa sem Cristo. Você quer mostrar Cristo na sua vida estando em pecado e fazendo obras para querer justificar os seus pecados, querendo dizer que todo mundo é pecador, né? Porque a Bíblia não fala isso, só fala que é pecador aquele que está fora da vontade de Deus e não se converteu a Cristo. Porque em Romanos fala que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Mas só que a salvação está em Cristo Jesus. Então quando Cristo Jesus vem, ele faz um processo de libertação em você, te liberta por completo. Você não é pecador mais se você manter em você e viver a palavra de Deus. Não ser somente ouvinte, mas praticante da palavra. É diferente. Mas aí o comentário, a hora que a menina falou isso, eu já tive amizade com essa menina, isso que é mais engraçado. Já falei, já expus a verdade pra ela. Ela nunca acreditou e nunca gostou. Mas só que agora deu de querer debater a internet, porque frente a frente não tem coragem, parece, né? De conversar igual uma pessoa civilizada. Mas enfim, nem me importo. Aí ela falou isso, eu falei, é uma mentira o que você falou ali. Aí ela pegou e falou, que não sei o que. Aí eu coloquei uma passagem lá que o apóstolo Paulo, em Atos 13, se eu não me engano, ele chama um homem lá, feiticeiro, Bar Jesus, ele chama um feiticeiro, que meu irmão falou agora que ele lembrou o nome que eu não lembrava. Mago, né, feiticeiro, que estava tentando fazer com que o procônsul Sérgio Paulo não ouvisse o caminho de Deus, não desse ouvidos à palavra de Deus. Aí ele falou, filho do diabo, cheio de engano e toda malícia, até quando perverterá os retos caminhos do Senhor? Aí ela falou, você tá me chamando de filha do diabo? Fui lá e postei João 8,44.
Vocês são filhos do diabo porque querem fazer a vontade do seu pai. Ele foi homicida desde o princípio. E ele é o pai da mentira. Vive pecando, nunca houve verdade nele. Porque o que essas pessoas estão pregando é mentira. É injustiça. Aí a pessoa fala, ai, mas eu sou caridoso, eu sou caridosa, eu ajudo fulano, eu ajudo ciclano, eu falo isso, eu falo aquilo, eu faço, aconteço. E graças a Deus, dá graças a Deus de uma coisa, para um Deus que você nem conhece, que nem é ele que tá te usando para fazer essas coisas, né? Porque caridade até o diabo faz, irmão, mas ele salva alguém? Não. Isso que você tá fazendo tá salvando alguém? Você falar que o pecado é normal, que todo mundo é pecador, sendo que Jesus veio para aniquilar o pecado. E a Bíblia diz, é que nem você falou aí, mas Abraão ele foi guiado por Deus. Sim. Quando ele entregou os dízimos e as ofertas. É. E a Bíblia diz que saiu do lombo dele, né? As coisas, né? Do dízimo para a lei do sacerdócio de Levi que receberam. Aí a Bíblia diz assim que o cara, o Melquisedeque, né, a Bíblia diz assim, mas cuja hoje que não era contado entre eles. Tomou o dízimo de Abraão e abençoou o que tinha as promessas. Então ele tinha a promessa, mas ele fez por onde para receber as promessas? O que eu aprendo aqui? Se ele não tivesse obedecido a Deus, então, as pessoas só recebem a promessa e é abençoado na vida ministerial, na obediência. Na obediência, que nem eu falei para uma menina famosa gospel, Deus me usou para repreender ela hoje. Falei, filha, como que Deus está abençoando uma pessoa? Eu falo para você, como que Deus pode abençoar? Como Deus pode abençoar uma pessoa, honrar no pecado? Não faz isso. A pessoa a Bíblia está mostrando aqui, a pessoa tem inimizade contra Deus. Aí fala assim que o cara não tem contradição, que o maior abençoou o menor. E que Jesus é o maior. Entendeu? Então, aí vai Deus só falar um monte de coisa. Você entendeu? Então a Bíblia diz assim que o pai, se não estiver enganado, ele fala assim que porque ainda que ele estava nos lombos do seu pai, quando Melquisedeque saiu ao encontro. Então Abraão, não sei se ele estava ainda na parentela dele, ou ele já tinha saído. Agora eu não lembro, tá na minha cabeça. Então ele falou isso. E quando Deus fala para Abraão, vai para uma terra, sai da tua parentela, vai para uma terra que eu te mostrarei. Aí Deus vai falar para Abraão, ele foi pela fé. Foi pela fé, ele acreditou. Que nem Pedro, sobre tua palavra. Deus usou Moisés porque Deus obedeceu. Quer dizer, Deus usou Moisés porque Moisés também obedeceu até a morte dele. Ele não entrou na terra prometida. Foi fiel em toda a minha casa. Então, você vê, tem gente que diz, mas ele bateu. Filho, ele pecou inocentemente. Ali foi um pecado inocentemente. Ele estava se sentindo pressionado também. Estava na hora de ir embora. O povo estava pressionando ele também. Na hora que Deus chamou Moisés, era na hora de ir embora. Ele não ia mesmo, ele viu de longe. Ia continuar através dos outros. Porque que nem aqui está falando que Moisés também não tinha descendência mais. Então, e a Bíblia diz aqui que quem falou que o dízimo foi dado por povo pelos seus filhos até que tinham saído dos lombos de Abraão. Então, o povo que foi tanto por Abraão e através de Moisés saiu, Deus usou Moisés para guiar o povo até a terra prometida que Deus usou ele. E Deus conseguiu as promessas tanto que Deus usou Moisés para ajudar eles. Você entendeu? Aí, que nem eu vejo aqui na Bíblia. Eu estava vendo que você está virado para você? Tá. Os irmãos falou? Não, só tô vendo. O que eu vejo na Bíblia aqui assim? Na palavra, o que eu vejo na palavra de Deus? Que Deus, que eu vejo na Bíblia? O que eu vejo na Bíblia? Né? Aqui, e nós estamos falando da palavra de Deus, o que eu vejo na Bíblia e na palavra de Deus? Que Deus, Ele abençoa só que aqueles que obedecem, que nem você falou. Entendeu? Então, quando a Bíblia diz assim que porque quem está coisas, dizem pertence a outra tribo, do qual ninguém recebeu o altar. Então, peraí. Tinha pessoas, pessoas caracterizadas para santificar o altar e purificar o altar e tirar as nojeiras do povo, que era a tribo de Levi. Aí Deus mudou isso. Porque o concerto estava feito com a tribo de Levi em questão a velha aliança. A nova aí mudou. Eu vou falar pra você. Aí a Bíblia diz assim
olha, não foi feito segundo a lei do mandamento carnal, mas segundo o poder da vida incorruptível. Ele está falando aqui que a lei ela é incorruptível. Ela tem poder. Entendeu? Ela não é falha. Ele é Jesus. Então, aí, mas a Bíblia diz assim que jurou o juramento em nome de Deus, que ele é o Filho perfeito para sempre. Sim, mas é o seguinte, o quê? Que mais que a palavra juramento, mas que veio depois da lei, constituiu o Filho perfeito para sempre. Mas quando ele fala de homens fracos, ele estava falando às vezes da decadência, que nem Paulo fala. Paulo era uma pessoa irrepreensível, incorruptível, no chamado dele, convertido até a morte de cruz. Paulo era incorruptível. Paulo era convertido até a morte de cruz dele. Paulo era convertido irrepreensível até a morte de cruz dele, incorruptível. Por que você está falando isso? Quando Paulo falou assim, estou na minha fraqueza na carne, tem um versículo que fala isso. Então quando ele fala estou na carne, não é que ele está no pecado, ele estava fraco. O corpo dele estava fraco. Ele fala isso apanhou em Hebreus 7. Também, né? Muito. Ele fala em Hebreus 7. Homens fracos ao sacerdócio. Então por isso que a Bíblia diz em 1 Pedro 2 que nós somos sacerdócio, santo e real. Sim. Pedras preciosas. Ele fala assim que Deus, que ele vai só receber sacrifícios santos, espirituais. Sacrifícios espirituais santos. Ele está falando isso ali no versículo. Se você ler 1 Pedro 2. Então, se a pessoa faz algo na carne, vai subir o quê? Não vai subir nada, vai pro diabo, não vai para Deus. E vai chegar a Deus cheiro uma coisa fedido. Inútil. Por isso que ele fala quem gosta de podridão é o diabo. E outra coisa que eu quero só falar, que eu lembrei, que as pessoas distorcem, querendo dizer assim, como se Deus tivesse falhado na velha aliança. Mas quem falhou foram as pessoas, porque Deus estabeleceu tudo certinho. E quem queria fazer do jeito delas é assim até hoje. As pessoas queriam fazer do jeito delas e acabavam errando. Então o sacrifício perfeito, que é Cristo, porque aí ele que se deu, ele não é um animal, ele foi como cordeiro, né? E Deus sempre fez tudo perfeito. Foram as pessoas. Então, como o fundamento é Cristo, não tem como mudar. Não tem como a pessoa ir lá e querer ficar pegando Cristo pra matar, que nem fala em Hebreus. Ele se deu uma vez só. Ele não vai se dar de novo que nem as pessoas faziam. E as pessoas ficam distorcendo isso. Porque eu já vi pessoas querendo falar, então Deus falhou, então por que teve uma nova aliança e a velha não foi perfeita, Deus não é perfeito, não sei o que. Tem pessoas que falam isso. Ele ofereceu a si mesmo. A pessoa, tipo, ele falou, a pessoa não vai matar ele de novo, ficar crucificando. Ele falou, você não precisa mais sacerdócio, porque ele entrou uma vez só, rasgou o céu para que a pessoa possa entrar diante de Deus. Você entendeu? Na hora de bem entender, mas a pessoa quer pagar o preço? Não quer pagar o preço. Mas pode ler 1 Pedro 2 para você ver, que ele fala. Deixa eu ler. Do versículo 4 em diante. 1 Pedro 2? Até o 7, mais ou menos. Sabe por quê? Porque eu já vi pessoas que falam isso. Querendo dizer, então porque a velha aliança, não sei o quê. As pessoas que erraram, não foi Deus. Que é forte. Aí ele fala assim, em Hebreus, aí no 7, continuando rapidinho, você achar aí. Ele fala assim, porque distorce que a perfeição pode pelo sacerdócio. Que sacerdote? Levítico. Na lei. Porque sobre ele o povo recebeu a lei. Então, recebeu a lei, que nem eu falei de 1 João, capítulo verso 17, através de Moisés, depois Moisés, Deus falou assim para Moisés. Deus falou assim para Moisés, levanta, Deus falou assim para Moisés, levanta o seu irmão como sacerdócio, né, sacerdote. Aí ele fala que necessitava, havia mais que outro sacerdote levantasse, segundo a ordem de Melquisedeque, não que foi chamado segundo a ordem de Arão. Então o que eu aprendo? Quem que pode só ser chamado? Mas ele tá quebrando Hebreus 7, está quebrando Hebreus 5. Não tá distorcendo, você tem que entender. Quando ele fala, hoje você meu filho eu te gerei. Ele falou, você meu filho. Ele tá falando Jesus homem. Ele tá falando, hoje você meu filho, hoje você meu filho eu te gerei. Ele está falando tanto de Jesus e os filhos de Deus. Quando a pessoa sai do mundo e se torna como Cristo. Aí os primogênitos, aí fala assim, só pode ser chamado alguém para sacerdócio como Arão. Então, peraí, quem é escolhido? Não é todo mundo que é escolhido. Então, o que Deus fez para a pessoa ser escolhido? O filho dele morreu na cruz. Para que poder expandesse tanto para os gentios. Que ele foi nas regiões celestiais e deu dons aos homens. Eu ia falar isso, Efésios 4:11 também, eu ia falar isso na hora que estava ali. Você quer que leia aqui? Então, o tanto. A menina falou assim, mas ele não faz excepção de pessoa, ele não faz excepção de pessoa. Para salvar. Para salvar, mas para usar ele faz. Para usar ele faz.
Até porque a salvação também é escolha, tá ali livre, mas a pessoa vai não quer. confirmar o que você vai ler agora, 1 Pedro 2, Aham. 4 até o 7. Então eu vou ler. O versículo primeiro não precisa ler, porque ele está confirmando. Porque esse povo que está no mundo é o versículo primeiro. E o versículo primeiro, é bom ler pro o versículo povo. primeiro e o 2 é povo que está no mundo, esse povo que é inconstante Mas na é bom igreja. ler. Tanto faz. Aí o terceiro é que nem você falou assim para a menina. Então vamos ver, se eu sou de Deus, Ela nem falou se eu sou nada. de Deus, vai acontecer no céu. Mas se você acontecer, aí ele fala assim, provai de Deus, tirar a prova de Deus, porque ele é benigno. Sim. O que é benignidade? Benignidade de Deus é Bondade. bom, então ele vai justificar quem que é de Deus. Glórias a... É do 1 ao 7, então, né? Né? 1 Pedro 2. Deixando, pois, toda a malícia e todo o engano e fingimentos, e invejas e todas as murmurações, desejai afetuosamente como meninos novamente nascidos o leite racional, não falsificado, para que por ele vades crescendo. Ou seja, quando você vai tendo ali um processo de libertação, aperfeiçoamento. Que forte! Mas não sei o que lá. Mas você falou assim pra ela, minha querida. É que você respondeu, eu falei, fala de Paulo. Quantos dias Paulo ele ficou para se converter? Ficou 3 dias de jejum. Para, vaquinha. Paulo ficou 3 dias de jejum para virar Paulo. Ele era Saulo e virou Paulo. Matando a carne. Se é que já provastes que o Senhor é benigno, e chegando-vos para ele pedra viva Aí eu te reprovada. Rapidinho. Quando Davi pecou, o filho dele morreu. Morreu? Quantos dias ele ficou no quarto? Ixi, eu não vou lembrar os dias, mas ele As ficou em pessoas jejum. falam que ele ficou 7 dias no quarto trancado. Então, eu lembrei As disso, que era pessoas umas falam, coisas assim. não sei se na história fala, mas na Bíblia não lembro se fala. Eu não lembro As também. pessoas falam que ele ficou de 7 dias. Uma semana, o pecado não é? transpassou, porque Davi tinha crédito com Deus, mesmo que ele pecou, ele era justo. Ele não vigiou, mas ele era justo. Ele se arrependeu. Ele se arrependeu. É porque Deus sabia que ele era quando a pessoa humilde. quando a pessoa tem um quebrantamento é humilde, porque ela está sensível ao quê? À À vontade vontade de Deus. Como você fica sensível à vontade de Deus? Quando e fica você- purificado e santo. Quando E é você justificado. crucifica o mundo, a Quando carne, a pessoa crucifica a sua carne e as compaixão do mundo, a pessoa não vai você ser deixa pra soberba lá. e arrogante. Você sacrifica a consciência você crucifica as coisas do mundo, você renuncia às coisas do mundo e crucifica a sua carne e se afasta das consciências da carne e das coisas do mundo. E chegando-vos para ele pedra viva reprovada, na verdade, pelos homens. Ou seja, Jesus foi reprovado pelos homens, né? Mas para com Deus eleita e preciosa. Então quem é cristão vai ser reprovado pelos outros, mas por Deus não. Vós também, como pedras vivas, sois edificados. Já está falando que a gente também vai ser pedra viva. Sois edificados, casa espiritual e sacerdócio santo, para oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo. Ou seja, quando você é como Cristo, já está falando, que a gente vai ser como Cristo. A gente vai ser como Cristo. Porque Cristo foi reprovado. Então, se você é como Cristo, as pessoas vão te reprovar. A Bíblia fala, foi Lucas 6, né? Entendeu? É Lucas 6 que ele fala assim, vocês são que nem os profetas, os falsos profetas de antigamente, que as pessoas elogiavam e falavam bem. Glória de homens. Né? Glória de homens. Aí, em João 15, Jesus ele fala assim, eu fui odiado pelo mundo, vocês também vão ser, porque eles não conhecem a mim e nem ao Pai que me enviou. Ele fala assim, vocês vão ser odiados porque eu escolhi vocês do mundo e eles não entendem Não, isso. peraí, se você quer que todo mundo te ame, você quer glória de homem, você tá ferrado. Né? Porque nem todo mundo vai amar a gente. O pessoal acha que eu tô Se você não é ligando. perseguido, Se alguma coisa Se a tá pessoa errada. não é perseguida, tem alguma coisa tá errada. Se a pessoa fala que é cristã e não é perseguida, alguma coisa tá errada. Porque Jesus, ele foi perseguido até pela própria família dele, os irmãos dele. João 7, você postar. Eu postei. Sabe o que Aí, Jesus fala pra eles? Repreendem suas obras, são os más. Ele tá falando, vocês é do diabo. mas Olha, vocês ele são falou do mundo. Pros próprios irmãos. Ele falou assim, o mundo não Você aborrece sabe o que vocês, é obra porque má? vocês são do Sabe o mundo. que é obra má? Pecado. Quem que faz obras más? Quem peca? Quem peca? Mas quem que é o pai da mentira Diabo. aí que gosta do pecado? Diabo. Ah! Vós também, como pedras vivas, sois edificados casa espiritual.
Esse sacerdócio santo, tá falando, ó, santo, não é, eu sou pecador, mas sou cristão, não existe isso. Para oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo. Agradáveis. O pecado não agrada a Deus, gente. O pecado não agrada a Deus. Por isso também na Escritura se contém: eis que ponho em Sião a pedra principal de esquina, eleita e preciosa, e quem nela crer não será confundido. Ou seja, vocês não estão crendo em Cristo. Por quê? Vou te falar, o diabo engana e confunde Romanos vocês. 30, Romanos 30 ou 29, Romanos 9, versículo 30 ou 31, ele fala assim, ó. Tem alguém falando aí? Não, eu tô coisando aqui o brilho, porque a tela sim. tá... Ele fala assim, Romanos 9, não sei se é o 30, 31 ou 29, ele fala assim que o povo, o judeu, o povo, até hoje alguns, procuram na lei para ser justificados. Mas você não vai justificado pela lei. Você é justificado a lei pela agora fé. é em Cristo. A aliança em Cristo. Justificado pela fé e professa a fé em Cristo, ele tem que obedecer, e viver e praticar a palavra, fazer a vontade de Deus. Por isso que ele falou assim, não é todo aquele que diz Senhor, Senhor, que ele está lá no reino dos céus. Ele fala que é aquele que pratica a vontade do meu Deus Pai. e do meu Pai que está no céu. Então, peraí. Então, por isso que ele fala assim, por isso que em Romanos 10 é forte ali. Que uns, tem zelo, mas não tem entendimento. Agora o último versículo, que é o 7 que eu vou ler, né? E assim para vós os que credes é preciosa, mas para os rebeldes, a pedra que os edificadores reprovaram, essa foi a principal da esquina, e uma pedra de tropeço e rocha de escândalo para aqueles que tropeçam na palavra, sendo desobedientes para os que também foram destinados. Ou seja, esse ponto aqui é muito interessante, porque não todos os pontos, mas esse aqui eu vou ressaltar, o versículo 8, porque ele está falando que as pessoas rebeldes reprovaram Jesus. Por quê? Porque eles não queriam viver a vontade dele. Os edificadores e tal e tal. A hora que ele fala que é uma pedra de tropeço... Posso dar um exemplo? O que aconteceu em 1 Samuel 15? Saul? Espera que eu vou chegar aí. Né? Samuel falou, ele tinha o sacerdócio. Samuel, ele era sacerdote. Quem desobedeceu? Saul. Quando Cristo veio, quem desobedeceu a Cristo? Os fariseus. Saul. É a mesma coisa. Mas enfim, o versículo 8 ele fala, e uma pedra de tropeço e rocha de escândalo, porque os rebeldes, a pedra que os edificadores reprovaram, essa foi a principal da esquina, fala no versículo 7. No 8 ele vai complementar, e uma pedra de tropeço e rocha de escândalo para aqueles que tropeçam na palavra, ou seja, sendo desobedientes para o que também foram destinados. Então a pessoa que tropeça na palavra é aquela que está em desobediência, porque se você está em pecado, você não está em obediência a Deus. Mas eu faço caridade, eu agrado a Deus. A Bíblia fala assim, que para agradar a Deus você precisa crer. Sem fé é impossível agradar a Deus. E aquele que crê em Deus, é necessário que você creia que Ele existe. Porque Ele é galardoador dos que os buscam. Se você não está buscando a Deus... Que nem você falou. Ele não está se agradando de você. A Bíblia diz assim que sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus. Que ele é o galardoador daqueles que o buscam. Pera aí. Se você buscar, Deus vai exigir algo de você. Sim, Deus vai exigir algo de você, vai ser o quê? Renúncia, obras de fazer a vontade de Deus. Viver por isso que em ele fala em santidade. Mateus 6, por isso que Deus mandou falar para você postar Mateus 6 daqueles outros. Sim. Porque ele fala assim, todo aquele que não fazer esmola obras diante de Deus e diante dos homens, ele não vai ser justificado por Deus. Ele não vai receber. Não vai, porque aquele que verdadeiramente é convertido, ele vai querer não só anunciar, né, a palavra. Ele ama fazer a obra de Deus. Por quê? A Bíblia fala que o reino de Deus não é comida, nem bebida e nem dinheiro. Mas então quer dizer como que não vai ajudar, não vai fazer caridade? A caridade maior é quando você prega, não é quando você fica fazendo caridade, mas não apresenta a palavra da salvação. Por quê? Porque a salvação ela é mais importante. Porque a Bíblia fala assim, eu não lembro agora qual é a passagem, que quando Deus ele fala assim que não é para ficar ansiosos pelo que é a vez de comer, vestir, beber.
né? Mateus 6. Porque Deus, ele cuida dos passarinhos que não trabalham, né? Que até a erva do Lucas campo, 2, os lírios, Lucas né? Os lírios, eles se vestem, e Deus veste bem, porque no outro dia os lírios podem murchar, alguma coisa pode passar em cima e eles serem destruídos. E mesmo assim Deus cuida de tudo. É que nem Ele falar. fala, não cuidará de vocês, homens de pouca fé. Para concluir que vocês daí foram para confirmar, ele fala assim, porque assim testifica tu, sacerdote eternamente segundo a ordem de Melquisedeque, que foi que foi colocado. Então você diz assim, se buscar o reino do céu, buscar o reino do céu e tua justiça, diz mais coisas você não acrescentar. Então, peraí, você tem que ser justa, justificado pela fé e tem que ter uma vida retidão por Deus. É. Aí, Em Cristo. Aí fala assim, por quê? Se a pessoa fazer o que ela quiser, ele fala assim em Hebreus, porque procedimento e mandamento foi abrogado por causa da sua fraqueza e inutilidade. Quer dizer o quê? A pessoa fica uma pessoa inútil. ela não está fazendo Porque para ela Deus, birroga, ela está fazendo por ela. É que nem por isso que Jesus Entendeu? falou para os fariseus. Vocês invalidar os mandamentos de Deus, fazer seus próprios preceitos, doutrinas de homem. Ele fala assim, pela vossa tradição vocês transgridem Então, é porque a lei. eles fez uma religião para eles. Eles fizeram uma religião para eles. Fariseus não E é Jesus mostra que ele não está em nenhuma religião e que ele quebrou a religião dos fariseus. Então, o que eu estava falando sobre o negócio de Mateus, que meu irmão falou, 6 e Lucas 12, que entra nessa parte de 1 Pedro 2, o versículo 8, os outros versículos que eu li, é que a pessoa, né, quando ela está com Deus e ela é justificada por Ele, ela não vai ficar pensando nas coisas da terra de uma forma apegada, né, de uma forma cobiçosa e de uma forma como se só aquilo ali importasse. Entendeu? Não vai ser dessa forma. Aí quando a pessoa, ela parar de ficar pensando nas coisas da terra e pensar nas coisas de Deus e viver o plano de salvação de Deus, ela vai começar a entender que a salvação é mais importante, que ele fala que o corpo é mais importante que a roupa e que o alimento. Por quê? Primeiro vem a sua salvação. Se você buscar, a Bíblia fala assim que você vai buscar o reino e a justiça. É Mateus 6,33, o reino e a justiça. Mateus 6,33. E as demais coisas vão ser acrescentadas. Ou seja, a Bíblia fala que Davi, ele nunca viu um justo mendigar o pão, né? E Paulo fala que ele está preparado. É o Velho Testamento, hein? Jesus já estava em cima, Jesus cumpriu tudo. O apóstolo Paulo também, Filipenses. Ele fala assim que eu sei tanto viver com Pastor fome de Mateus. escassez, eu sei viver tanto com fome de escassez e sei viver também na abundância. Na abundância. Ele fala assim que ele sabe como. Tudo pode naquele que me Tudo fortalece. ele pode naquele que fortalece ele. Porque daí falou assim, um justo cair e se prostrar, e se o justo for cair, a mão do Senhor o sustém. Não deixa ele cair. Tipo isso. Né? E por que ele então, fala... me fortalece. Então aí já entra aquele negócio de fraqueza. Porque se uma pessoa ficar fraca, que nem falou ali, na lei, eles introduziram, precedentemente introduziram a lei. Mas tinha um sacerdócio melhor, que era a esperança que foi feita por Deus, que a Bíblia diz ali. Acho que em Hebreus 7, 20 e pouco, 20. Aí o 21 ele fala assim, que jurou o Senhor e não se arrepende, que você é sacerdote eterno segundo a ordem de Melquisedeque, mas uns foi feito sem juramento de sacerdotes. Sim. O que eu aprendo nisso? Que alguns são escolhidos e alguns não. É que nem acontece nas igrejas. Eles consagram qualquer um. Porque Deus já escolheu. Mas a pessoa quer escolher, quer consagrar aquele que tem dinheiro. Sim, que vai trazer eles acham que virar pastor quando cursa teologia, doutorado e mestrado em teologia. Aí a Bíblia diz assim, não é isso, não é chamado. Que Jesus foi maior, que Deus fez Jesus ser o maior fiador do Novo Testamento. Porque ele é. Tanto no Novo Testamento do Velho. Então, só para complementar. Ele é o melhor fiador da nova aliança. 23, acho. Então, o que acontece? Só para eu terminar aqui, que eu vou responder o irmão Mateus também. No versículo 8, voltando, né? Que as pessoas, por que elas tropeçam na palavra e são desobedientes? Já tá falando que elas são desobedientes. E por que elas tropeçam na palavra de Cristo e não conseguem servir a Cristo, vivem em pecado? Por causa disso, gente. 20, a injustiça, você querer se justificar. 20 vai explicar sobre isso, porque Jesus veio. O que aconteceu? Vai explicar isso daí. Lucas 20,
do 1 ao 8. Então, o que eu aprendo, O irmão Matheus irmãos? falou um negócio O que aqui. vira aqui rapidinho? O que eu aprendo? Porque muitas pessoas hoje, porque eu falo às vezes aqui na frente da câmera, que eu vejo igreja hoje que não tem o suporte, não tem estrutura para ter igreja, certas pessoas hoje, tanto igrejas mundanas e pessoas que falam prega doutrina. Por que Deus usou para falar? Porque a Bíblia diz assim, em 1 Coríntios 14, versículo 12, que ele fala assim que nós temos que buscar os dons espirituais para a edificação da igreja. Mas como ele fala dos dons espirituais, ele está falando também tanto dos dons do fruto do Espírito Santo de Deus, você entendeu? Porque é o caráter, né? Os dons do fruto do Espírito, os dons do fruto do Espírito Santo de Deus são caráteres de Cristo. Entendeu? Aí para você ser usado nos dons do Espírito Santo de Deus, para você ser usado nos dons do Espírito Santo de Deus, você tem que ter o caráter de Cristo. Para Deus te usar com perfeição. Com perfeição, e perfeito. Mas aí eu te falo, né? Porque você vê o exemplo, os profetas, eu te pergunto, Jeremias errou alguma profecia que ele falou? Não, nunca caiu por terra. Davi errou alguma profecia que ele falou? Samuel também não. Samuel falou Nenhum uma profecia homem de Deus de todos errou. os profetas santos? Nenhum que era Inspirados santo. por Deus? Tudo que Deus usou para falar até hoje, aconteceu tudo e se cumpriu tudo. Deus mandou fazer umas músicas minhas, junto que Deus me deu muitas músicas, inspirada por Deus. E são profecias. Só profecia, a maioria. Eu vou fazer Está um álbum, dessa vai se música. cumprir. Já se cumpriu quase todas as músicas de profecias Sim. que Deus me deu. E fora os vídeos de profecia que Deus me deu também. Mas é o seguinte, que eu não procuro glória de homem. Eu glorifico a Deus. A pessoa quer ver? Amém. A pessoa não quer ver, ó. Amém também. A pessoa quer divulgar? Amém. A pessoa quer curtir? Amém. Não quer? Deus abençoe. Eu não ligo pra fama de glória de homem. Eu sei que um monte de gente da mídia, que é famosa, vê minhas coisas. E um monte de gente que eu tenho no meu Face da minha irmã vê, mas eles não admitem. Não admite, ele tem inveja. Já veio isso, então eu não ligo. Entendeu? Porque eu sei que sopra meu nome é Deus. Eu sei que sopra meu nome é Deus. O meu nome já chegou lá nos Estados Unidos e na Europa, um monte de lugar. Tem até irmão que conversa com a gente, Eu tenho irmão que conversa comigo de outros países, que irmão passou uma profecia pra mim que é de Deus. Né? Da Argentina, dos Estados Unidos. Eu não fico me achando. Entendeu? Minha irmã fala espanhol, ela conversava com o cara pelo WhatsApp. Faz tempo que eu converso com ele. Falando inglês, aí... Eu vi com esse povo da mídia aí, que uns fica se achando que quer mostrar pros outros. Alguns do que não a foi maioria levantado por não Deus foi. ali, fica se achando os bonzão e não é nada. Então, por que Deus está usando falar daí que tem pessoas que não têm estrutura para ter um ministério? Sabe por que eu falo para você? Porque quando Deus ele quer revelar o que está oculto na igreja, o sacerdote tá no pecado e não consegue enxergar quem está no pecado no altar perto dele ou na igreja. É que nem quando aconteceu, isso que o meu irmão falou agora do sacerdote não enxergar o erro dos outros, tá em pecado, sabe por quê? Porque o altar dele tá manchado de sangue podre. Sim. Você entendeu? Que nem fala em Hebreus. E se ele tá no mandamento da carne, ele tá na religião dele que ele fez para ele. E usando a Bíblia. E não usando a Bíblia verdadeira, que é a palavra de Deus, que está ali para você andar e executar. Que nem Abraão falou, olha que Deus falou para Abraão. Abraão fala de novo, Abraão, anda. Ele falou assim, ó, como que ele falou assim? Abraão, anda na minha presença e ser perfeito. Deus falou assim para Abraão, anda na minha presença e ser perfeito. E o que Jesus falou em Mateus e outros versículos? Ó, em Colossenses 4 ele fala assim, para as pessoas serem perfeitas e terminar e cumprir o seu ministério e o seu chamado. Ele fala, cada ministério que Deus usa para você abrir, você tem que cumprir esse ministério seu. E cada ministério que Deus te dá, você tem que cumprir ele. E quando você cumprir, terminar seu ministério e cumprir, Deus vai te dar outro para você fazer ou você aperfeiçoar, ou fazer em geral junto, ou aperfeiçoar todos, ou aperfeiçoou quase todos, ou aperfeiçoou todos. Deus ele vai abrir outra porta para que Deus te use para aperfeiçoar de outros. Ou Deus vai abrir outra porta para aperfeiçoar aquele ministério que falta na sua vida, que só faltou para você aperfeiçoar. Por quê? Ministério também é dom, irmão. A pessoa tem que ler a Bíblia. Aí, meu irmão falou que muitas vezes o pastor tá ali dentro da igreja, Deus quer que repreende, quer que fale alguma coisa, só que por conta dele não estar admitindo e enxergando o próprio pecado, ele não consegue enxergar o dos outros.
para poder repreender, certo? E é necessária a repreensão e a exortação. Então, Romanos 12 já fala. o que aconteceu? O profeta Eli, ele estava em pecado porque ele estava compartilhando do pecado dos filhos, eu sei que tá na Bíblia, dos mas próprios Deus, filhos. Toma aí, você vai falar negócio de Eli, eu dou risada. Então, o que acontece? Ele não repreendia os próprios filhos. Os filhos apresentavam fogo estranho, tirava dos sacrifícios. Sabe os filhos dela? Eles eram prostitutos. Os filhos dele eram uns prostitutos, profanavam o próprio corpo e o templo, entregando sacrifício que não convinha. Aí o que acontece? Quando a Ana, antes dela ficar grávida, ela chorava, pranteava, a mãe de Samuel, Ana. Ela ia lá e ela orava e só ela orava, ela orava em espírito. Ela orava em espírito. Cadê o discernimento do cara, hein? Ela orava em espírito. E o que aconteceu? Ela mexia só os lábios, tipo, tá orando, mas só mexendo os lábios e não saía a voz dela, né? Orando ali em pensamento, mexendo os lábios, mas a voz não saía. Eli olhou para ela e falou: aparta de ti, da tua boca, o vinho. Mas ela não estava embriagada, ela não estava bêbada, né? Por quê? Porque Eli, ele não estava enxergando mais o pecado, o que era pecado, ele não sabia discernir mais o que era e o que não era de Deus. Por isso que quando Samuel começou a ouvir a voz de Deus, depois que Samuel nasceu, Deus cumpriu a promessa na vida de Ana, abrindo a madre dela, ela prometeu entregar Samuel ao Senhor, então ela entregou no templo. Samuel cresceu, ele começou a escutar o Senhor, porque Deus já tinha colocado ele no lugar de Eli. Ele pegava e falava assim: o Senhor me chamou? Ele não. O Senhor me chamou? Ele não. Depois que Eli foi lembrar que era o Senhor, ele falou assim: quando você escutar de novo, fala: Senhor, eis-me aqui. Eis-me aqui, Senhor. Né? Eis-me aqui. Eli, a diferença de quem serve e quem não serve. Samuel não sabia que era Deus, mas ele já estava ouvindo a voz de Deus, né? Ele começou a entender depois. Então Eli, né, quando ficou sabendo que os filhos dele tinham morrido, ele caiu com o pescoço, né, Patrick, no banco, na cadeira, no banco, e morreu. Quando os filisteus levou a arca E de morreu. Deus. Entendeu? O irmão Mateus falou assim, que ele sonhou com 3 cobras e colocaram ele num grupo gay hoje, você acredita? Ontem, né? Vou terminar de falar só daí eu vou te responder, irmão Mateus. Tá repreendido em nome de Jesus isso daí. Deus tava falando pra mim, assim, minha irmã falou, e eu consegui minha irmã, na hora que eu ia falar, eu falei pra ela que ela continuou falando, eu vou falar, confirmou. Deus falou assim pra mim: se você não vive o seu chamado, Deus vai levantar outro no seu lugar. É isso mesmo. Deixa eu ver o que mais o irmão falou aqui. Não tenho vontade de ter. Como assim, irmão? Ele falou que ele não tem vontade de ter ministério. Dentro da igreja, o irmão fala? Porque eu também não tinha. Quando eu tava nas outras igrejas. E nesse negócio aí, isso também serve pra casamento também, viu? Um exemplo, se a pessoa não quer, Deus vai levantar outra pessoa que quer pra ficar com outra. Se a pessoa não quer obedecer a Deus... Você entendeu? Depois não adianta chorar, que é bíblico, né? Ai, mas daí já não, era. Só pra dar um exemplo, deu um exemplo tanto ministerial de casamento, porque não tem muita coisa que tá confundindo, nas igrejas, tá acontecendo muita confusão nesse negócio. Irmão, você vai responder, irmão Mateus? O que ele falou? Que ele sonhou com 3 cobras e colocaram ele no grupo gay. Tá assim, tentação de masturbação. O inimigo quer jogar no irmão. Quer jogar nele? Ele falou assim depois, na hora que tava falando de ministério, que ele não tem vontade de ter ministério. Eu não sei se é dentro da igreja, isso, dirigir. Eu também, irmão. O irmão sabe, quando eu participei de algumas igrejas, como eu já falei bastante aqui, eu não tinha muita vontade, não, né? A única vontade que eu tinha era de fazer grupo de missões, porque eu via que o pessoal de missões, eles não, gente, eu sempre gostei, né? Eu sou missionária e tal, né? Deus me chamou para ser missionário, profeta do Senhor. Mas, o que acontece? Eu via que estava muito morta a igreja. Eu amo missões. Foi uma das únicas vezes que eu me coloquei para me oferecer, né? Querendo conversar. Falar, gente, vamos dar um jeito na área de missões. Porque vocês podem perceber, a área mais que não tem crescimento, não tem nada de crescimento nas igrejas hoje, na maioria, é missões. O povo não faz missão, o povo não quer sair do comodismo, o povo não quer agitar a igreja, o povo não quer fazer, mas sabe por quê? Porque tá tudo na carne, a maioria tá na carne. Depende, irmão, às vezes você não sente essa vontade,
Porque às vezes o lugar que você está não está te despertando isso, não tem o suporte, não tem o alimento, entendeu? Quando eu passei por alguns lugares, eu também demorou para despertar isso em mim, sabe? Só depois de um tempo, quando eu comecei a ficar incomodada com a área de missões, que é uma área onde eu atuo, onde é o meu chamado. Aí eu comecei, Deus começou a me tomar para poder falar sobre isso. Tá vendo assim que Deus, aí quer que o irmão faça uma campanha. Quando nós vamos fazer a campanha, nós comemos sorvete. Quando nós... Bom, irmão, isso, hein? Brincando. Deus quer que o irmão faz aquela campanha de 40 dias com nós. Aí o irmão vai ver, Deus vai dar sabedoria pro irmão, Deus vai me dar ousadia e tal. Porque tá vendo assim que o irmão, acho que às vezes pode ser que o irmão acha que não está preparado, ou Deus quer preparar meu irmão, você entendeu? Peraí, ele falou assim, colocar ele no grupo. Paz do Senhor, irmão Juan Gonçalves. Deixa eu ver aqui. O irmão Juan Gonçalves. ¿Estás bien? La paz de Deus. O irmão Mateus falou assim: eu dou risada e saí do grupo. E isso é pela terceira almas hoje para Jesus. Vocês ganharam 3 almas hoje para Jesus, irmão Mateus? Glórias a Jesus. Tá vendo como que é? O inimigo se levanta, irmão. Eu não sei se o irmão Mateus escutou o que o meu irmão tava falando, que ele tá tomando picolé. Mas... Falou pra mim no WhatsApp. Ah, tá. Que ele falou pro irmão fazer a campanha com a gente. Não, ele falou pra mim no WhatsApp que ganhou alma. Então é isso mesmo, ele acabou de falar aqui. Ele falou. Ele falou que aconteceu isso porque o diabo tá querendo lutar contra ele, colocando os outros usados pelo diabo pra colocar ele no grupo gay. Misericórdia, né? Glória a Deus. O irmão Juan Gonzalez é de onde? México? Argentina? Você vai continuar falando? Ah, tem que ler Lucas 6, né? Fala aí. 6:20, você tinha falado? É Lucas 6:20? Não. Qual que é, então? Lucas. Ah. Não, foi Lucas 20. Eu entendi que era 6:20. Do 1 ao 8. Glórias a Deus, hermano Juan González. O que você tá falando? O irmão do México. Hermano. Quem falou? Ele saudou e eu perguntei. É. Glórias a Deus. De qual mesmo você falou? Lucas 20, né? Qual que é? Aí tem o C, né? Lucas 20. Do 1 ao 8. Lucas 20, do 1 ao 8. E aconteceu num daqueles dias que, estando ele ensinando o povo no templo e anunciando o evangelho, sobrevieram os principais dos sacerdotes e os escribas com os anciãos. E falaram-lhe, dizendo: dize-nos, com que autoridade fazes estas coisas? Ou quem é que te deu esta autoridade? E respondendo ele, disse-lhes: também eu vos farei uma pergunta. Dizei-me, pois, o batismo de João era do céu ou dos homens? E eles arrazoavam entre si, dizendo: se dissermos do céu, ele nos dirá, então por que não crestes? E se dissermos dos homens, todo o povo nos apedrejará, pois tem por certo que João era profeta. Os fariseus, certo? E responderam que não sabiam de onde era. Mentira. E Jesus lhes disse: também tampouco vos direi com que autoridade faço isto.
Sabe que esse versículo cabe? Para você não se contaminar com as obras das... Segundo João, ele fala assim, para você não se contaminar com as obras das... Por isso que Jesus não respondeu. Né? Não precisa responder. Porque vocês estão... Pega o celular da mãe fazendo um favor. Hermano, eu vou ler a ti em tu idioma. Pega aí. Só pra eu ler aqui pro irmão que ele falou que não tá entendendo. O do México. Tá fazendo o quê? Ele tá prestando atenção na palavra, bem. Glórias a Deus. Tem pregador aí de teologia que é moleque, né? Muito. Mora lá em Goiás, é um molequinho. Um molecote aí. Que já tem filho, já é um moleque aí que tem que aprender muita coisa, mas... Tem uma menina ali em cima também que não cansa de encher os cocovó. Nossa, irmão tem ele. Os irmãos tem ele? Tem, eu peguei dos irmãos. Ele era homossexual. Ele era... Uhum. Libro de San Lucas, capítulo 6, capítulo 20. Sucedió un día que, enseñando Jesús a pueblo en el templo y anunciando el evangelio, llegaron los principales sacerdotes y los escribas con los ancianos y le hablaron diciendo: Dinos, ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿O quién es en que te ha dado esta autoridad? Respondiendo Jesús les dijo: Os haré yo también una pregunta. Respondedme, ¿el bautismo de Juan era del cielo o de los hombres? Entonces ellos discutían entre sí diciendo: Si decimos del cielo, dirá: ¿por qué pues no le creestes? Y si decimos de los hombres, todo el pueblo nos apedrejará, porque estás persuadido de que Juan era profeta. Respondieron que no sabían de dónde era. Entonces Jesús les dijo: Y yo tampoco os diré con qué autoridad hago estas cosas. Amém? Você vai falar mais alguma coisa? Não fala. Glórias a Deus. Pregador de teologia, eu vou falar para vocês. Não dá. Porque não prega a Bíblia, né? Já fala teologia, né? Então, para continuar o que o meu irmão estava falando, né, o apóstolo Patrick,
em questão a essas coisas da justificação, o plano de salvação já foi falado, elaborado, né? E a única coisa que a gente geralmente não compreende, a gente não, né? O pessoal aí não compreende em questão a isso, é que essas pessoas, elas não querem ser salvas por Cristo, elas querem ser salvas através do pecado. Pelas suas próprias construções delas. Elas não querem regeneração, elas querem Cristo abençoando, elas querem Cristo fazendo todo tipo de milagre, mas a parte é que nem João 6, que nem a gente estava falando naquela hora, no começo do vídeo, que aquela parte Mas aquela parte onde Jesus é abandonado é quando ele começa a falar sobre o que é você ser salvo, como é que você é salvo, o que é que você tem que aceitar. Porque ele está falando, vocês têm que comer de mim, beber de mim, eu sou o pão vivo, né? Ele vai começar a falar, e o que seria esse pão, né? O que seria beber e comer de Cristo? Você se alimentar de Cristo, né? Jesus, ele fala que a fome dele, né, a comida dele no caso, é fazer as obras daquele que o enviou, ou seja, ele tem fome de fazer a vontade de Deus. Se a nossa fome não for a mesma fome dele, a gente não comer dele, fazer a vontade dele, porque Jesus é Deus, Jesus é Deus, né? Então o que acontece? Se a gente não for assim, é isso que ele está falando. Se vocês não fizerem o que eu faço por Deus, vocês não vão entrar no reino do céu. Aí o que acontece depois? Eles abandonam a Cristo. Dura esse sermão. Quem pode ouvir, né? Em outras palavras, quem pode suportar essas palavras? Então, depois que acontece essa questão, as pessoas falam, ah, mas você está pregando, você só sabe apontar pecado. Gente, o que Jesus fazia? Jesus apontava pecados. Jesus apontava pecados. Não tem como você pregar sem você apontar, porque a própria Bíblia fala, não adulterarás. Certo? Não cobiçarás, não levantará falso testemunho. Fala que não é para prostituir. Fala que não é para beber. Fala que não é para ter vício. Fala de doutrinas que o povo aí nem imagina que existe. Então, para ser salvo e entrar no plano de salvação, o próprio Jesus deu o plano de salvação. Só que os fariseus mesmo, quando ele começou a falar, né, do templo, ele falou, derrubem esse templo e em 3 dias eu edificarei. Ele estava falando da sua morte, né, e depois da descida dele ao Hades para tomar a chave da morte da mão de Satanás, e depois ele ressurreto, que ele já ia ser restaurado ali, ressurreto por Deus, né? O mesmo Deus que ressuscitou, a Bíblia fala, né, que ressuscitou Jesus Cristo, se a gente vê em Jesus, a gente vai estar em Deus. Porque Jesus e Deus, eles são um só. Então, como que você vai entrar no plano de salvação de Deus sem aceitar que Jesus é o sacrifício perfeito e você não comer e não beber dele? Você não participar do cálice, né? Você não participar da ceia. Ai, mas isso daí é só um ato simbólico. Tem pessoas, irmão, que muitas vezes está assolada, né, pelo diabo, está sendo perseguida. Muitas vezes Deus até permite a pessoa ter algum tipo de enfermidade ali natural. Eu já vi pessoas que tomou ceia e foi curada, né? De qualquer coisa que às vezes está ali, tipo, para Deus mostrar que a comunhão com Ele não é um simples pedaço de pão, e porque Jesus participava da ceia. A ceia foi instituída já lá no Velho Testamento e foi cumprida e é cumprida até hoje. Só que a gente não faz a questão do cordeiro, porque o cordeiro é Cristo. Então ele fala, fazei em memória de mim. Porque a gente vai estar ali, eu não lembro como que fala, que ele fala assim, que ele não fala só fazer em memória de mim. Tem uma parte que Paulo fala ali também, sobre a gente participar ali, pra gente anunciar, né, a morte, né, e a vida de Cristo até que ele venha.
Ou seja, se você está tomando Santa Ceia, está tendo comunhão, mas você vive em pecado. Primeiro, a pessoa que está em pecado não adianta nem querer pregar. Estou falando a pessoa que vive em pecado em questão das pessoas que são sem vergonha. Não estou falando de quem luta contra o pecado, é diferente. Bem diferente, são coisas muito diferentes. A pessoa quando ela quer se libertar é uma coisa. Agora a pessoa quando ela não quer se libertar e quer ficar pagando de santo, que nem tem muitos aí nos comentários, né? Isso, exatamente, irmão Mateus. Fala que Jesus pregou até para os mortos. Eu não lembro qual passagem que é. Você lembra, Patrick? Hã? Você lembra qual passagem que é que Jesus prega para os mortos? Eu esqueci. Primeira Pedro 3. 1 Pedro 3, né? Que meu irmão falou aqui. 16 em diante, né? 1 Pedro 3, 16 em diante, né? Então, irmãos, o que acontece em questão a isso? Hoje é ceia só. A ceia continua sendo ceia. O mesmo nome. Só que Jesus, como fez o Novo Testamento, a nova aliança nele, a gente cumpre palavras e mandamentos do Velho Testamento, só que a forma de cumprir a palavra mudou em Cristo, né? Que nem a gente já falou no começo do vídeo, você não apedreja pessoas mais, a gente não vai matar, não é olho por olho, dente por dente, entendeu? Agora, como é na graça, como é em Cristo, a forma de viver a palavra, né? A questão da aliança do conserto é de outra forma, porque mudou o sacerdócio também. E a forma de conserto de salvação. Mas o pecado continua aplicado como pecado do mesmo jeito. Tem que ser denunciado e você tem que viver em santidade. Só que de uma forma onde Cristo lhe dá o suporte para você conseguir. Porque no Velho Testamento não era todo mundo que conseguia. Eram poucos. Por isso que eram poucos que mostra ali que tinha o Espírito Santo. Jeremias, por exemplo. No meio de uma geração endemoniada, ele vivia apanhando, vivia jogado em poço. Isaías, então, entendeu? O Oséias, então, coitado, o povo zombava dele porque a mulher traía ele, né? E ele vivia profetizando. A vida dele ali, ó, ele tava, tipo, lógico, chateado, mas ele vivia profetizando o que Deus mandava, vivia pregando, vivendo em santidade, independente da situação. A pessoa que tá em Cristo, ela é assim. Acontece o que for, por quê? Tá na rocha, não tá edificada na areia. Então, irmão, Deus me perdoe se eu estiver errado, irmão Mateus. Eu não concordo com esse negócio de ceia online. Eu acredito que a pessoa tem que fazer a ceia, nem que for para ficar bastante pessoa separada uma da outra. Um exemplo, 3 dias na semana, se a igreja é muito cheia, né? 3 dias na semana, escolhe um tanto para ir na segunda, um tanto para ir na quarta, um tanto para ir na sexta para fazer a ceia. Agora, esse negócio de drive-thru, ceia online, levar a ceia na casa da pessoa, pra mim isso daí é 1 Pedro 3, né, Patrick? Mesmo que seja a pessoa esteja fazendo em memória de Cristo, eu não acredito que seja viável. Eu não acredito que seja viável isso, viu? Porque é muito estranho, sabe? Tem outras possibilidades da gente poder ceiar, né? Que nem um exemplo, o meu irmão, ele tem autoridade para isso, para fazer uma ceia. Se ele fizer uma ceia aqui em casa, glória a Deus, vamos estar em comunhão. Mas esse negócio de fazer ceia online, sei lá, é muito, muito estranho. Sabe por quê? Não tem momento de reflexão, você não ouve uma palavra onde você pode se arrepender. Sei lá, é meio estranho. Por mais que possa, às vezes, ter ali um culto online, alguma coisa, não sei. Eu acredito que não seja a mesma coisa. Porque você não tem união, você não tem aquela comunhão que pede. Não sei. Não acredito que seja legal, sei lá. Então, eu vou ler o que o irmão falou sobre Jesus ter pregado para os mortos, né? Que a Bíblia até fala, se eu não me engano, no Novo Testamento, já nos Evangelhos, que quando depois Jesus ressuscita, muitos ressuscitam e familiares veem as pessoas que estavam mortas ressuscitadas e eles sobem com Jesus, né? Vou ler aqui. 1 Pedro 3,16 em diante. Tendo uma boa consciência para que naquilo em que falam mal de vós, como de malfeitores, fiquem confundidos os que blasfemam do vosso bom porte em Cristo.
Porque melhor é que padeçais fazendo bem, se a vontade de Deus assim o quer, do que fazendo mal. Porque também Cristo padeceu uma vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para levar-nos a Deus, mortificado na verdade, na carne, mas vivificado pelo Espírito, no qual também foi e pregou aos espíritos em prisão. Estava falando das almas aprisionadas, né? Ele foi no inferno. Olha para você o que o poder de Deus não faz. Até no inferno ele conseguiu salvar almas. Os quais, noutro tempo, foram rebeldes quando a longanimidade de Deus esperava nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca, na qual poucas, isto é, 8 almas, se salvaram pela água. Que também, como uma verdadeira figura agora, vos salva. O batismo não do despojamento da imundícia da carne, mas da indagação de uma boa consciência para com Deus, pela ressurreição de Jesus Cristo, o qual está à destra de Deus, tendo subido ao céu, havendo-se-lhe sujeitado os anjos e as autoridades e as potências. Está falando, né, do poder, né? Então, tem muita gente que distorce isso. Os espíritas, né, distorcem essa questão aí de que Jesus foi e pregou para os mortos, porque eles falam também que eles pregam para os mortos, falam que ajuda a pessoa a achar a luz, que não sei o que. Não tem nada a ver. Nada a ver. Essas pessoas que morreram antes de Cristo vir como homem salvador, né? Deus deu a chance, porque quando Jesus desceu ali, Jesus pregou e falou o que aconteceu. E eles creram. Entendeu? Então, como Jesus tomou a chave da morte da mão de Satanás, no qual ele estava aprisionando aquelas almas, porque ele falou que ele pregou para os espíritos em prisão. Então, quando ele tirou da prisão, o que aconteceu? Os que creram subiram com ele. Agora, como Cristo já veio, a Bíblia fala em Hebreus 9:27 que o homem está destinado a morrer uma vez só, e depois que ele morre vem o juízo do céu ou inferno, né? Não tem essa de, eu sou espírita e eu ajudo os irmãos, que nem a minha avó paterna. A gente ajuda os irmãozinhos a encontrar luz. Na onde? Que luz? A luz é Cristo. Você tem que ajudar quando a pessoa está em vida. Você ser luz na vida da pessoa. Agora, eu vou rezar pelaquela alma. Missa de 7º dia. Fulano morreu, aí no 7º dia eles fazem missa. Gente, isso daí é mentira. Que a fulano de tal tá no purgatório, ou fulano de tal tem que encontrar a luz, tem que ir pro purgatório, que lá ele vai pagar os pecados dele e depois vai pro céu. Isso é mentira. Né? Isso é mentira. Não tem justificação, regeneração dessa forma. Não tem. Você vai falar alguma coisa? Esperar aqui que eu vou ver se meu irmão vai falar algo. Você vai falar algo? Quando Jesus ele foi ao centro da terra, eu lembro que Jonas ficou 3 dias no ventre da baleia também. Uhum. Osés também fala disso. Osés 6. 4, né? Por quê? Porque Deus criou Jonas para que Jonas desse o valor à graça. Para que ele voltasse à obediência. Porque se ele não voltasse à obediência, a Bíblia diz assim, que o salário do pecado é a morte. Ele estava desobediente. Então, para ele não morrer, Deus o reviveu. Olha que forte. E Jesus o quê? Reviveu no terceiro dia. E se ele não aceitasse, ele ia morrer lá dentro. Na vida ia ficar aprisionado. Se ele não aceitasse, né? Abundou na vida de Jonas ali. Né? Entendeu? E ele reviveu. Ele foi revivificado. Né? Exatamente. Tem uma diferença quando o apóstolo Paulo fala em 1 Coríntios 16, que ele fala assim, o meu espírito foi revivificado por causa da presença deles, né, que eles estavam ali para ajudar. Mas a diferença, né, de Jonas é que ele estava na desobediência, no pecado, e ele clamou ao Senhor Deus. Sim. Né, para que ele fosse perdoado e a graça superabundante na vida dele. Então, quando a baleia Deus apertou ele, né? Ele foi apertado. Foi apertado de uma maneira que ele não teve como mais escapar.
Ele teve que ir para o centro da vontade de Deus e fazer a vontade de Deus. Entendeu? Por isso que em Oséias diz que ele fere, que ele destrói. Tipo, ele fala assim, em Oséias fala assim, que ele que o Senhor nos despedaçou. Voltamos para ele, porque ele que cura e ele que sara. E no segundo dia, ele ressuscitará os mortos. Exatamente. Aí fala assim, prossigamos e conheçamos ao Senhor como a alva, né? Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Prossigamos e conheçamos ao Senhor como a alva que sai da saída, acho que não sei se é do dia, e a chuva será o dia que rega a terra, né? Tudo avivamento. Avivamento ponta para a graça. A graça superabunda. O avivamento anda junto com a superação da graça. Sim. O avivamento anda com a superabundância da graça. A superabundância da graça anda com o avivamento. E o avivamento anda com a superabundância da graça. E a superabundância da graça anda com o avivamento. Então a misericórdia vem aí também. Quando Abacuque ele fala assim, ó Senhor, tenha misericórdia, aviva, né? Aviva a sua obra. Ele fala, né? Aviva a sua obra, Senhor. Então, quem que tem que ser avivado? Que, menino? Tô vendo o que o irmão falou. Ah, tá. Ai, falou, eu tava falando, eu fico meio assim com esse negócio de Santa Ceia online. Cara, uma vez Deus falou pra mim falar pra uma pessoa que ele tinha que fazer porque ele prometeu. Então a Bíblia diz sim, sim e não, não. Se ele prometeu, ele tinha que fazer. É que nem falou agora, da viva só a obra. Porque toda vez que eu faço tudo que Deus manda eu fazer, tudo que Deus manda eu fazer, a presença de Deus cai, a glória de Deus cai. É que nem minha irmã falou da Santa Ceia. A Santa Ceia, quando Deus manda eu fazer, nós faz, a presença de Deus cai e não para mais. É quando Deus manda também eu fazer as coisas para Ele e eu faço, a presença de Deus cai e não para mais. Por quê? Porque uma pessoa tem uma vida de santidade, uma vida de comunhão com Deus, tem vida no altar com Deus. Entendeu? Uma vez uma pessoa quis distorcer isso lá em 2018, numa casa de um jovem, falando negócio, que a presença, o avivamento não cai através não sei o que. Falei, meu querido, a Bíblia diz assim que Deus, eu comecei a falar de Davi, de Elias e tal, 1 Coríntios 6, que o avivamento ele cai através de uma pessoa de Deus santa. Não de uma pessoa promíscua e prostituta. Sim. E a pessoa fica no pecado, não tem uma vida de santidade. Você entendeu? Aí eu quebrei ele e ficou quieto. E quando eu fui lá, a presença de Deus caiu. Exatamente. Deus usou para repreender e falar. Todo mundo ficou no mistério. O que eu aprendo? E toda vez que eu orava, em todo lugar que eu oro, não é para me achar não, porque eu busquei muito para Deus me usar assim. Toda vez que eu oro onde eu estou, a presença de Deus cai e também é radiada e a glória de Deus também cai através da minha vida e me acompanha. A presença de Deus e a glória de Deus me acompanha, está dentro de mim a glória de Deus e a glória de Deus, a presença de Deus está dentro de mim e cai através de mim também, porque eu busquei muito para isso. Eu paguei um preço muito caro para ser usado assim por Deus, entendeu? Então, eu fiquei 7 anos no monte, irmão, em seguido. Eu parei de ir esses tempos. A última campanha que eu fiz, igual que eu fazia no monte, foi esse ano, foi em fevereiro. Que eu orei para todo mundo, para Deus guardar o estado de São Paulo e também outros lugares do Covid. Deus usou minha vida para curar várias pessoas do Covid. Mas é o seguinte que a televisão está mentindo, porque morreu muitas mais pessoas do que pessoas foram curadas. E eu vi um vídeo do irmão que ele pegou e mostrou também isso daí. Mas a mídia está mentindo esse negócio aí. Eu falo bagulho que é bagulho do mundo, né? As coisas do mundo é um bagulho. Então eu fico. Aí os outros, quando Deus fala que as pessoas falam assim, irmão, você acha? Não é, irmão, é verdade. A Bíblia diz assim que eu tenho que falar, que eu prego, eu tenho que pregar. Eu tenho que pregar o que eu vivo. Eu vivo, então eu tenho que falar. A Bíblia diz isso. Então quando Deus ele manda a gente pregar o evangelho, Paulo fala assim, ai de mim se eu não pregar o evangelho.
né? Eu não vou desfazer dessa glória, né? Tipo ele fala. Porque Paulo tinha o prazer de estar ali com Deus e Deus com ele também. Mas é o seguinte, o que? Para Deus te usar no avivamento, irmão, você tem que buscar muito, é uma vida de oração mesmo. Vida de oração. E a pessoa quer chegar no congresso, quer abalar, quer ser usada no avivamento. A pessoa que não tem joelho no chão, boca no pão, mas de jejum e oração e de santidade com Deus, não. Eu leio da palavra para ver se Deus vai. Deus, aí se a pessoa tiver, Deus vai usar ela no chamado dela no avivamento. Mas se a pessoa não fizer, Deus não vai. Deus não vai usar a pessoa. Não adianta. A pessoa pode rodopiar, a pessoa pode bater o pé e tal, mas se não for técnica, se não tiver unção, não, né? Por isso que a Bíblia diz assim, que a palavra de Deus, porque ele fala assim, Deus fala assim que Paulo falou assim, ó, eu vou mostrar o que é a verdade com a virtude, o que é a palavra, a escritura da palavra de Deus com virtude. Eu vou mostrar a palavra de Deus com poder e virtude para umas pessoas que andam inchado. Ele fala em 1 Coríntios 4. Já entra nisso, que Deus fala de avivamento e graça, né? É. Então aí fala, eu vou mostrar o verdadeiro poder da virtude de Deus e a graça de Deus, né? Vou mostrar a glória de Deus verdadeira e a presença de Deus verdadeira e a graça de Deus verdadeira. E vou mostrar a presença de Deus verdadeira e a glória de Deus verdadeira que Deus lava ele também, né? No avivamento, Paulo, né? O apóstolo Paulo. Aí fala assim que o reino do céu não é constituído por palavras humanas, ele está falando isso daí, e sim demonstração do poder de Deus. Jesus disse isso, que ele falou assim, ó, errais muito, porque vocês não conhecem as escrituras e nem o poder de Deus. Se eles conhecessem, eles iam conhecer a escritura e ia conhecer a Bíblia, porque a Bíblia aponta para Jesus, o Espírito Santo de Deus aponta para Jesus. Se a pessoa não está apontando para Cristo Jesus, pode ter certeza que não é Deus usando essa pessoa. Porque o culto é cristocêntrico, a glória é de Deus, não do ser humano. Deus, ele glorifica o ser humano com a glória dele, mas primeiramente quem glorificado é Deus. Porque mas outra história que é aquela passagem de João 17, sabia que a pessoa distorce aquela passagem de João 17? Fala, Pai, que nós somos um, que ele seja como nós. Então está falando que, então, primeiramente quem é glorificado é o Pai, o Filho, depois o Espírito de Deus, depois, porque o Espírito de Deus está dentro da pessoa, né? E depois a pessoa. Aí, eu tenho um negocinho para cuspir no lado. Às vezes eu sinto muita dor, às vezes eu busco. Tem dia que eu não busco muito, tem dia que eu busco bastante. Só Deus tem misericórdia nessa parte dessa dor que eu sinto. Mas amém, né? E continuando, aí Paulo fala assim, fala de repreensão, irmãos. Paulo fala assim, quer que eu vou com vara, ou com espírito de mansidão, ou com amor? Então ele falou 3 maneiras ali. E as pessoas só falam amor hoje, né? Só falam de amor. Amor, fala aí. Então vou pra lá rapidinho do negócio. Mas é isso aí, irmãos. O pessoal só quer falar de amor, só quer falar de a graça, mas nem sabe o que é graça. Né? Ai, que a graça me salvou. Peraí, você tá no pecado? Você ainda vive uma vida... mas todo mundo é pecador. Então não tem essa. Paulo diz assim, Romanos 6, se nós não está debaixo mais da lei, se debaixo da graça, quando a gente estiver debaixo da graça, nós vai pecar? De maneira nenhuma. Antes disso, ele fala também assim que você tem que mortificar os vossos corpos, que é os vossos membros, não ser membros instrumentos de iniquidade, sim ser membros instrumentos de justiça. Olha que forte! De justiça e santidade, né? Ele fala isso no versículo 17, porque ele entrega as doutrinas, né? Santidade e justiça. Você vai falar mais alguma coisa? Não, não vou falar. Glória a Deus. Então, né? Tá virado bem. Então, como assim?
Então, concluir tudo. Tá com o dedo na frente, tá? Tá. Tá com a mão na frente. Não, não tô com a mão na frente. Não. Como que eu tô com a mão na frente? Então, para concluir, irmãos, isso daí. Então, a justiça de Deus, irmãos, acompanha tudo com isso. Tanto a imputação, a expiação, isso puro é necessário. Porque se isso não fosse necessário, Cristo não tinha vindo, você entendeu? Então, como ele veio e se fez anátema, né? Como a Bíblia diz, né, que Deus deu o único seu Filho unigênito para salvar o mundo, mas não para condenar. Quando ele fala condenar o mundo, ele está falando não são todas as pessoas que ele vai condenar, porque Deus já sabia, Deus já sabe quem é salvo, irmão. Só tem que entender esse versículo, que ele fala em Efésios 1:4, ele fala assim que desde a fundação do século Deus elegeu a gente para ser santo, irrepreensível e caridoso. Você entendeu? E caridoso. Então o amor ali, a caridade, né, já entra em tudo isso daí. Acompanha, né, tudo isso. Para você ser uma pessoa amorosa, caridosa, você tem que ser santo. Então a santidade é essencial na vida do cristão. Em Romanos 8 ele fala assim, que aqueles que estão em Jesus, não há nenhuma condenação mais que eles estão em Cristo Jesus, mas aqueles que vivem uma vida de santidade, entendeu? Não uma vida de qualquer jeito. Então ele fala ali, que aquele que estiver na carne é para a morte, mas aquele que estiver em vida, em paz com Deus, esse daí está no Espírito. Quem está na carne não pode agradar a Deus. Então eu te pergunto, como uma pessoa, só para concluir, que está na carne e não é justificado por Deus? Não. Deus recebe a remissão de pecados, perdão dela, se não foi todo o coração? Não. O que foi falado mais? A pessoa quando ela é arrancada da árvore das primícias santas, ela foi injertada e ela está injertada nas primícias santas e ela sair, ela pode voltar porque ela saiu da soberbice dela? Talvez sim, mas se a pessoa não quer, se ela se extraviou, se ela apostatou da fé, o que é apostatar da fé? É você sair do eixo, sair da fé salvífica. Saiu da fé salvífica, da fé que salva. A fé do verdadeiro evangelho, a fé do cristianismo, a fé, né, em Cristo Jesus, em Jesus Cristo. Se você não tiver nessa fé, não adianta nada. Então, reforma, justificação pela fé, expiação, espinha dorsal, o que é mesmo que falei? Dupla amputação, né? E a pessoa que é regenerada, é que nem um exemplo. A mensagem da cruz tem que sempre estar, sempre na maioria das pregações das mensagens, porque ela é essencial. Porque quando a Bíblia diz assim, que ele fala assim, então Cristo morreu por Deobalde, o Cristo morreu em vão? Ele fala que não, eu acho que não. Né? Mas ele fala lá em Gálatas, mas se a pessoa estiver na lei ainda, quer dizer o quê? Que a pessoa não está dando crédito nos sacrifícios de Cristo Jesus, você entendeu? Aí ele fala assim, antes disso ele fala assim, não sei se é antes ou depois, mas ele fala também assim em Gálatas, que não vive mais eu, e sim Cristo Jesus vive em mim. Então se Cristo Jesus vive em você, verdadeiramente você está salvo e crê na suficiência que Deus mandou o seu Filho para salvar o mundo e os pecadores, para que seja nele, em Cristo justificado, e seja uma pessoa santa. Mas é o ponto que Deus está usando para falar, que ele fala assim, que nem macho, nem fêmea, nem judeu, nem grego, todos a gente somos de Cristo Jesus agora. Mas é o seguinte, para você ser dele, para ser chamado de filho de Deus,
Vocês têm que permanecer na fé. Para você permanecer na fé, porque a Bíblia Gálatas 3 não se distorce com Romanos 8, nem Romanos 8 se distorce com Gálatas 6. Porque ele fala que aqueles que são filhos de Deus, aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são os filhos de Deus. Aí lá em Gálatas ele fala assim, que aqueles que tiverem na fé, como bem dito que foi Abraão, tiver na fé de Abraão, que tiver na fé de Jesus Cristo, esses são filhos de Deus. Mas então, eles são conjuntos ali, entendeu? Porque ele está falando que só quem pode receber as promessas, que é descendência, tanto que de Abraão e de Jesus Cristo. Por isso que a Bíblia, que João falou, o profeta, ele falou assim, ó, não adianta você falar que são da descendência de Abraão, porque dessas pedras Deus pode ressuscitar filhos de Abraão. Então, como ele falou, o macho até exposto, que ele que não dá fruto digno de arrependimento, ele vai ser lançado no fogo. Quando Deus está falando aí para falar isso, ele está falando, Paulo está na mesma coisa em Romanos 11. Ele fala, se você subir assim, você vai ser tirado. Né? Ele fala, jumbado, como que ele fala, jambi, como que ele fala mesmo? Alguma palavra assim, fala soberbecer, ele fala uma palavra de não sei se não é zombari. Esqueci como que ele fala lá. Em Romanos, mas alguma palavra com Z, não sei se é esse. Então, ele está falando isso lá, que ele fala assim, que a pessoa nunca vai sentir ou vai saber o que é liberdade e nem vai sentir a expressão da plenitude de Deus ali, porque você tem que ser remido. Se você não é remido, se você não é remido pelo Deus de Israel, você não é limpo e purificado e justificado por Ele, como que você vai ser uma pessoa salva, uma pessoa que vai ganhar a eternidade ou vai perseverar até o fim para ser salvo? Entendeu? Então ele fala isso daí, que a iniquidade tem que ser limpada para a justiça brilhar ou estar na sua vida. Para a justiça de Deus ser na sua vida. Senão, não vai estar. Você entendeu? Então, só para concluir. Falei o que bastante mesmo aqui? Que nem agora eu vou falar uma coisa. Falei bastante coisa, né? Sobre... Deixa eu ver... Nossa, tá faltando alguma coisa. Falei mais coisa? Sobre outras doutrinas também, mas tem mais que eu falei. Tem doutrina do céu e do inferno. Acho que eu falei alguma coisa da doutrina do inferno. Não lembro se eu falei alguma coisa da doutrina do inferno. Acho que não sei. Vamos ver. Onde você pode pegar uma rapidinho que eu posso falar aqui alguma coisa da doutrina do inferno. A doutrina do inferno, você pode ver muita coisa que Jesus falou ali de... Vamos ver agora. A cabeça está doendo. Tem bastante coisa. Tem bastante capítulo de pegar. Não que eu podia pegar agora. Que nem um exemplo. Já sei. A Bíblia diz lá o ministério de Paulo e os ministérios de Paulo e o ministério de Paulo, seu caráter, os frutos do caráter do ministério de Paulo. Quando Paulo ele fala ali da graça, do perfume de Cristo Jesus, ele está falando daqueles que são salvos. E aquele que é dado para a morte, esses daí estão já considerados apostatados e direcionando para o inferno. Então eu posso usar essa passagem como uma doutrina do inferno. Por quê? Porque Paulo fala assim que ele pregava a palavra com sinceridade e verdade, que é isso que é de Deus. Mas ele fala, mas tem alguns que falsificam a palavra de Deus. Então esses que falsificam a palavra de Deus, prevarica, esses estão indo para o inferno. Por que estão indo para o inferno? Porque Judas, ele é uma característica que também pode ser usado para dizer um ministério, como que eu posso dizer? De perdição. Por quê? Porque quando em Filipenses ele fala assim, não se admire por alguns adversários, porque para eles são para a salvação, indício de perdição. É isso que ele fala, que a salvação é indício de perdição? Acho que né? Para as pessoas, você fala do negócio de Filipenses, né? Ele fala que para as pessoas é indício de perdição, mas para vós salvação. Vós é para salvação, isso daí. Para alguns, ele está falando do evangelho, para alguns é indício de perdição, mas para vós
é salvação de Deus, é poder de Deus. Entendeu? Que nem ele fala assim, que a mensagem da cruz é loucura para aqueles que perecem, mas para a gente é salvação e poder de Deus. Então as pessoas que estão no mundo, se elas não conhecer a Deus ou ler a Bíblia, elas nunca vão saber o que é salvação, o que é doutrina do céu, o que é doutrina do inferno. Já resume os dois também um pouco. Porque quem sabe o que é salvação conhece a doutrina do céu. Quem sabe que também conhece a Bíblia, que sabe que também é salvo, sabe também que é a doutrina do inferno. Então, Judas, qual que é as características de Judas? Como uma pessoa que leva a pessoa para o inferno? Como uma característica da doutrina do inferno que pode falar que a pessoa pode ir para o inferno? Falando da doutrina do inferno, um pouco das características. Judas, quando ele andou com Jesus, ele estava ali à toa. Ele estava ali só para querer ver se aquele era o Messias. Primeira característica que eu vejo, ele só estava ali por interesse. Isso fala em muitos lugares, em Judas, em muitos lugares. E uma obra da carne. Segundo, ele tinha inveja de Jesus. Isso também é obra da carne. Tinha ódio. Tinha preconceito. Preconceito às vezes com Jesus, com as formas que Jesus se manifestava e se relacionava com as pessoas. Isso tudo condena uma pessoa para o inferno. Jesus pregou, hein? Ele estava lá, viu, participou da ceia, viu os prodígios, viu Lázaro ressuscitar. Jesus estava ali e ele estava junto. Tá. Que mais? Era invejoso, falso, fingido, se escandalizava fácil, porque Jesus falou assim: bem-aventurado aquele que não se escandaliza em mim. Você entendeu? Né? Porque tem que crer nele. Então, aí ele diz assim: ai dos escândalos. É notório que vem os escândalos, mas ai dos homens que vêm de escândalo. É melhor colocar uma pedra de atafone no pescoço já numa hora que forte. Como Judas morreu? Forte, né? Como Judas morreu? Enforcado. Olha, Deus estava usando Jesus para falar a característica das pessoas que ia atrair ele, que é a palavra, que ia vender a palavra. Ou como esses tempos agora que muitas pessoas vendem Jesus, vende a palavra de Deus por dinheiro, por mercado, que nem Judas quando fez Jesus. Não tem nada para fazer, ele vendeu. Ele se vendeu, ele fez que nem Balaão. Balaão no Velho Testamento diz no coisa. Ah, mas era notório que isso ia acontecer, porque estava escrito correto. Mas seguinte o quê? Que aconteceu, isso é profético. Isso acontece até hoje. Tem um monte de gente que vende o ministério dele, ou vende Jesus por riquezas banais. Por isso que Paulo falou, isso é uma característica da pessoa que vai para o inferno. Paulo falou assim que o dinheiro é a raiz de todos os males, né? Então, cara, eu vou fazer um vídeo falando mais sobre Deus usando a minha vida para fazer uma pregação e um ensino sobre... vou fazer um ensino, Deus vai me usar... Deus vai me usar para fazer um ensino mais sobre a doutrina do inferno, explicando mais, ensinando mais e pregando em cima também. Só falando as características, falando um pouco. Porque Judas, ele não se arrependeu. Não mesmo, prefiro se matar. Agora Pedro. Mas o que quer dizer as pessoas se matar hoje? As pessoas se matar hoje é se flagelar, como Martinho Lutero fazia. Porque ele achava que quando ele se batia, ele estava se flagelando, ou ele estava se esmurrando, matando a carne dele, se machucando carnalmente, violentamente, não na oração, no jejum, não na convocação que Deus chamava ele, para ele invocar o nome de Deus no quarto, para que Deus moldasse ele. Não, ele fazia violentamente. Então Judas fez. Então as pessoas hoje estão fazendo que nem Judas fez, mas imitando Martinho Lutero, quando Martinho Lutero não estava condenado. As pessoas fazem no esforço, no grito, no choro, no esmurro. Você entendeu? E a pessoa pensa que está certo. Um exemplo: Deus quer que a pessoa faça algo, mas a pessoa faz algo de errado. A pessoa prefere fazer aquilo que ela acha do que Deus está mandando e jogando às vezes na cabeça dela, ou jogando no coração dela, ou Deus falando na cabeça dela, ou falando no coração, conforme a intimidade que Deus tem com as pessoas no chamado delas. Você entendeu? Um exemplo: eu conheço um pastor que Deus usa ele, tal. É o seguinte, que Deus falar com ele no íntimo dele, no chamado dele e na mente. Tem gente que Deus fala na mente, no coração e no ouvido. Deus fala comigo na mente, nos pensamentos.
Deus fala comigo no meu coração, através de todas as áreas da minha vida, e Deus também fala comigo no meu ouvido. E Deus fala comigo de todas as maneiras. Deus fala comigo em todas as áreas. Deus fala comigo em todas as áreas da minha vida. Então não é todo mundo que Deus fala em todas as áreas da vida. Deus falava com um amigo meu, às vezes na mente, às vezes jogava alguma coisa no coração, entendeu? Porque é uma busca, uma profundidade de busca de renúncia e uma vida devocional a Deus, uma vida de comunhão a Deus profunda, né? E não é todo mundo que tem. Se for ver, só eu tenho essa profundidade com Deus, e talvez outros povos mais, tipo, no chamado deles. Mas eu sou completo, toda a área da minha vida, né? E não é todo mundo. Por isso que em Romanos 12 ele fala sobre isso. Isso já eleva um pouco a doutrina do céu. Por quê? Porque ele fala assim que não só é que o corpo de Cristo tem vários membros, mas não é todos que operam a mesma, não são todos que operam a mesma operação. O que eu aprendo? Que Deus colocou pessoas como Jesus, como os apóstolos, pessoas até hoje, para povoar o céu, e muitos não querem. Então é isso daí. Deus manda falar até aqui. Que Deus abençoe vocês. É isso aí. Nós vamos estar explicando mais tarde.